Ilyich Pierkotin, o jovem funcionário a quem empenhara suas pistolas por 10 rublos. Eram já 8:30 da noite e Piotr Ilyich, depois de ter tomado chá, acabava de vestir sua sobrecasaca para ir jogar bilhar. Vendo Mitya e seu rosto manchado de sangue, exclamou: "Meu Deus, que tem o senhor?" "Nada", disse vivamente Mitya. "Vim desempenhar minhas pistolas. Obrigado. Estou com pressa, Piotr Ilyich. Por favor, despache-me logo." Piotr Ilyich mostrava-se cada vez mais espantado. Mitya tinha entrado com um maço de notas de banco na mão, segurando-as de maneira insólita, com o braço estendido, como para mostrá-las a todo o mundo. Devia tê-las trazido assim pela rua, segundo o que contou depois o jovem criado que lhe abriu a porta. Eram cédulas de 100 rublos que ele segurava com seus dedos ensanguentados. Piotr Ilyich explicou mais tarde aos curiosos que era difícil avaliar a soma à primeira vista, podendo haver de 2.000 a 3.000 rublos. Quanto a Dmitri, sem ter bebido, nem por isso se achava em seu estado normal, parecendo exaltado, bastante distraído e ao mesmo tempo absorto, como se meditasse, sem conseguir chegar a uma solução. Apressava-se, respondia com brusquidão, de uma maneira estranha, tendo por momentos o ar alegre e de modo algum aflito. "Mas que tem o senhor afinal?" gritou de novo, examinando-o com estupor Piotr Ilyich. "Como pôde sujar-se dessa forma? Caiu? Olhe!" Levou-o para diante do espelho. À vista de seu rosto manchado, Mitya estremeceu, franziu as sobrancelhas. "Diabos! Só faltava isso!" Passou as cédulas de sua mão direita para a esquerda e tirou vivamente seu lenço. Cheio de sangue coagulado, formava ele uma bola toda colada. Mitya atirou-o no chão. "Com a breca? Não teria o senhor um pedaço de pano para me limpar? Então não está ferido? Faria melhor lavando-se. Vou dar-lhe água." "Perfeito, mas onde meterei isto?" E designava com embaraço o maço de cédulas, como se coubesse a Piotr Ilyich dizer-lhe onde pôr seu dinheiro. "No seu bolso, ou então coloque em cima da mesa. Ninguém tocará nele." "Em meu bolso? Ah, sim, está bem. Não, veja o senhor. Tudo isso são besteiras. Em primeiro lugar, concluamos o caso das pistolas. Reentrega-mas. Eis aqui o dinheiro. Tenho extrema necessidade delas, e nem um minuto a perder." E destacando do maço a primeira cédula, estendeu-a ao funcionário. "Não tenho troco. Não tem o senhor moeda?" "Não." Como tomado de uma dúvida, Mitya verificou algumas das cédulas. "São todas iguais." E olhou de novo para Piotr Ilyich com um olhar interrogador. "Onde fez fortuna?" perguntou Piotr Ilyich. "Um instante, vou mandar meu criado à casa dos Plotnikov. Fecham tarde, dar-nos-ão moedas." "Ei, Misha!" gritou ele no vestíbulo. "Em casa dos Plotnikov? Eis uma famosa ideia," disse Mitya. "Mitya", continuou ele, dirigindo-se ao criado que acabava de entrar, "corre à casa dos Plotnikov e dize-lhes que Dmitri Fyodorovich os saúda e vai para lá agora mesmo. Escuta ainda. Que eles me preparem champanha, 3 dúzias de garrafas, embaladas, como quando fui a Mokroe. Comprei então 4 dúzias. Dirigia-se a Piotr Ilyich. "Eles estão ao corrente, não te atormentes, Misha. E depois acrescentem queijo, pastéis de Estrasburgo, salmões fumados, presunto, caviar, enfim, tudo quanto tenham lá, por cerca de 100 ou 120 rublos. Que não se esqueçam de pôr bombons, peras, 2 ou 3 melancias, ou 4. Não, uma bastará. Chocolate, doce de cevada, caramelos, enfim, como da outra vez. Com o champanhe deve orçar pelo menos 300 rublos. Não te esqueças de nada, Misha. É mesmo Misha que ele se chama?" perguntou a Piotr Ilyich. "Espere", disse este, que o observava com inquietação. "Será melhor que o senhor mesmo vá lá. Misha se atrapalharia." "Receio mesmo. Ora, Misha, e eu que queria dar-te um beijo pelo trabalho. Se não te atrapalhares, haverá 10 rublos para ti. Vai depressa. Que não se esqueçam do champanhe, depois conhaque, vinho tinto e vinho branco e tudo como antes. Sabem o que havia." "Escute, pois",
interrompeu Piotr Ilyich, impaciente desta vez. Que o rapaz vá somente obter o troco e dizer que não fechem. O senhor mesmo irá fazer a encomenda. Dê sua cédula. Despacha-te, Misha. Piotr Ilyich tinha pressa em despachar Misha, porque o rapaz estava de boca aberta diante do visitante, com os olhos esbugalhados, à vista do sangue e do maço de células que tremia entre os dedos de Mitya, cujas instruções parecia não ter compreendido lá muito. E agora vá lavar-se, disse bruscamente Piotr Ilyich. Põe o dinheiro em cima da mesa ou em seu bolso. Isto. Tire sua sobrecasaca. Ajudando-o a tirar a sobrecasaca, exclamou de novo. Olhe, há sangue na sua sobrecasaca. Mas não, somente um pouco na manga e depois aqui, no lugar do lenço. Deve ter escorrido através do bolso quando me sentei em cima de meu lenço em casa de Fienia, explicou Mitya com um ar confiante. Piotr Ilyich escutava-o com as sobrancelhas contraídas. Bem arranjado está o senhor. Deve ter se batido, murmurou ele. Segurava o jarro e ia derramando a água à medida. Na sua precipitação, Mitya lavava-se mal. Suas mãos tremiam. Piotr Ilyich ordenou-lhe que ensaboasse e esfregasse mais. Tomara sobre Mitya uma espécie de ascendência que se afirmava cada vez mais. É de notar que esse rapaz não era nada medroso. Não limpou as unhas. Agora lave o rosto. Aqui, perto da têmpora, na orelha. É com essa camisa que vai partir? Aonde vai? Toda a manga direita está manchada. Sim, manchada, disse Mitya, examinando-a. Vista outra. Não tenho tempo. Mas olhe, continuou Mitya, sempre confiante, enxugando-se e tornando a vestir sua sobrecasaca. Vou enrolar a manga da camisa assim. Não haverão. Diga-me agora o que se passou. Bateu-se de novo no botequim, como da outra vez? Surrou de novo o capitão? Piotr Ilyich evocava a cena num tom de censura. Em quem bateu de novo? Ou matou, talvez. Tolices. Como tolices? Deixe isso, disse Mitya, que se pôs a rir. Na praça, ainda há pouco, esmaguei uma velha. Esmagou? Uma velha? Um velho, corrigiu Mitya, que fitou Piotr Ilyich rindo e gritando como se o outro fosse surdo. Que diabo! Um velho? Uma velha? Matou alguém? Reconciliamo-nos, depois de havermos brigado. Deixamo-nos como bons amigos. Um imbecil. Perdoou-me certamente. Agora. Se tivesse levantado, não me teria perdoado. E Mitya piscou o olho. Mas que vá ele para o diabo. Entendeu, Piotr Ilyich? Deixemos isso. Não quero falar disso neste momento, declarou redondamente Mitya. Falo isto porque o senhor gosta de brigar com não importa quem, como naquela ocasião, por bagatelas, com aquele capitão. O senhor acaba de bater-se e vai agora cair na orgia? Eis seu caráter completo. 3 dúzias de garrafas de champanhe. Para que tamanha quantidade? Bravo! Dá-me agora as pistolas. O tempo urge. Gostaria bem de conversar contigo, meu caro, mas não tenho tempo. Aliás, é inútil. É tarde demais. Ah, onde está o dinheiro? Que fiz dele? Pôs-se a procurar nos bolsos. O senhor mesmo colocou em cima da mesa. Ei-lo, tinha-se esquecido? O senhor parece não prestar atenção ao dinheiro. Eis suas pistolas. É estranho. Há 5 horas o senhor as empenha por 10 rublos e agora tem o senhor quanto? 2.000? 3.000 rublos, talvez? 3, talvez. E Mitya riu, metendo as células em seus bolsos. O senhor vai perdê-las desse jeito. Será dono de minas de ouro? De minas? De minas de ouro! Exclamou Mitya com todas as suas forças, desatando a rir. Quer ir às minas, Pierkotin? Há aqui uma senhora que lhe dará 3.000 rublos somente para que o senhor vá para lá. Deu-mos a mim. Tanta questão faz das minas. Conhece a senhora Koklakova? De vista somente, mas já ouvi falar dela. Na verdade, foi ela quem o presenteou com esses 3.000 rublos? Assim, sem mais nem menos? Indagou Piotr Ilyich, olhando-o com desconfiança. Amanhã, quando o sol se levantar, quando Febo resplandecer eternamente jovem, vá à casa dela glorificando o senhor e pergunte-lhe se ela mos deu ou não. Informe-se.
Ignoro as relações entre os dois. Já que o senhor se mostra tão afirmativo, devo necessariamente acreditar. Agora que o senhor está com o dinheiro, não é a Sibéria que o tenta. Seriamente, aonde vai o senhor? A Mokroe. A Mokroe? Mas já é noite. Tinha tudo, não tenho mais nada, disse de repente Mitya. Como mais nada? Tem milhares de rublos e não é mais nada? Não falo de dinheiro, que o diabo o carregue. Falo do caráter das mulheres. As mulheres têm um caráter crédulo, versátil, depravado. Foi Ulisses quem o disse, e com bastante razão. Não o compreendo. Estou então bêbado? Pior que isso. Moralmente bêbado, Piotr Ilyich. Moralmente. E basta. Como? Carrega sua pistola? Carrego minha pistola. Com efeito, tendo Mitya aberto a caixa, pegou pólvora, que derramou num cartucho. Antes de pôr a bala no cano, examinou-a à luz da vela. — Por que examina essa bala? Perguntou Piotr Ilyich, intrigado. — À toa. Uma ideia que me veio. Tu, se pensasses em meter uma bala no crânio, olhá-la-ias antes de pô-la na pistola? — Por que olhá-la? Ela me atravessará o crânio, então isto me interessa. Ver como ela é feita. Aliás, tolices tudo isso. Está pronto, acrescentou ele, uma vez introduzida a bala e socada com estopa. Meu caro Piotr Ilyich, se soubesses como tudo isso é absurdo. Dá-me um pedaço de papel. Aqui está? Não, papel para escrever. Isto. E Mitya, pegando uma pena, escreveu vivamente 2 linhas, depois dobrou o papel em 4 e meteu-o no bolso do colete. Arrumou as pistolas na caixa, que fechou à chave, e conservou na mão. Depois olhou Piotr Ilyich, sorrindo, com ar pensativo. — Vamos, agora, disse ele. — Ir aonde? — Não, espere. Então quer o senhor meter uma bala no crânio? Proferiu Piotr Ilyich, inquieto. — Aquela bala? Tolices. Quero viver, amo a vida. Saiba-o. Amo o louro Febo e sua quente luz. Meu caro Piotr Ilyich, saberias afastar-te? Como assim? Deixar o caminho livre ao ser querido e àquele a quem odeias. Querer bem mesmo àquele a quem odiasses. E dizer-lhes, Deus vos guarde, ide, passai, e eu... E o senhor? Basta isto, vamos. Por Deus, vou contar tudo a alguém para que o impeçam de partir, declarou Piotr Ilyich, fixando-o. Que vai o senhor fazer em Mokroe? Há lá uma mulher. Basta para ti, Piotr Ilyich, de explicações. Escute, se bem que seja o senhor violento, sempre me agradou, e estou inquieto. Obrigado, irmão. Sou violento, dizes, é verdade. Não faço senão repetir a mim mesmo. Violento. Eis Misha. Tinha me esquecido dele. Misha vinha chegando com um maço de dinheiro miúdo. Anunciou que tudo ia bem em casa dos Plotnikov. Embalavam as garrafas, o peixe, o chá, tudo estaria pronto. Mitya pegou uma cédula de 10 rublos e entregou-a a Piotr Ilyich, atirando outra para Misha. Proíbo-lhe. Não quero isto em minha casa. E estraga os criados. Poupe seu dinheiro. Por que gastá-lo? Amanhã virá o senhor pedir-me 10 rublos. Por que põe sempre o dinheiro nesse bolso? Vai perdê-lo. Escuta, meu caro. Venha a Mokroe comigo. Que irei fazer lá? Queres? Vamos esvaziar uma garrafa? Bebamos a vida? Tenho sede. Quero beber contigo. Nunca bebemos juntos, não é mesmo? Pois bem, vamos ao botequim. Não tenho tempo para isso, mas vamos à casa dos Plotnikov, num reservado de trás. Queres que te proponha um enigma? Faça-o. Mitya tirou de seu colete o papelzinho e mostrou-o a Piotr Ilyich. Havia nele escrito visivelmente, castigo-me como expiação de minha vida inteira. Na verdade, vou contar tudo a alguém, disse Piotr Ilyich. Não terás tempo, meu caro. Vamos beber. A venda dos Plotnikov, ricos comerciantes, situada bem perto da casa de Piotr Ilyich, na esquina da rua, era a principal mercearia da nossa cidade. Encontrava-se lá de tudo, como não importa qual armazém da capital. Vinho da adega dos irmãos Eliesiev,
frutas, charutos, chá, café, etc. Havia sempre 3 caixeiros e 2 rapazinhos para recados. Nossa região empobreceu-se, os proprietários dispersaram-se, o comércio foi se estancando, mas a mercearia prosperava cada vez mais, compradores não faltavam para suas mercadorias. Mitya estava sendo esperado com impaciência, pois era lembrado que 3 ou 4 semanas antes fizera ele encomendas para várias centenas de rublos pagos de contado, não lhe as teriam entregue a crédito. Então, como hoje, tinha ele na mão um maço de dinheiro grosso que prodigava à torto e à direita, sem mercadejar, nem se inquietar com a quantidade de suas compras. Dizia-se na cidade que na sua excursão a Mokroe com Grunchenka dissipara em um dia e uma noite 3.000 rublos e que voltara da festa sem vintém, tal como sua mãe o pusera no mundo. Contrataram um grupo de ciganos que acampavam então em nossas paragens e aproveitaram de sua embriaguez para lhe subtrair dinheiro e beber sem controle vinhos caros. Contava-se rindo que em Mokroe oferecera a ele champanhe aos rústicos, dera bombons e pastéis de Estrasburgo de presente a moças e mulheres do campo. Riam também entre nós, sobretudo no botequim, mas por prudência na ausência do interessado, da confissão pública de Mitya, de que o único favor que lhe valera aquela escapada com Grunchenka fora a permissão de beijar-lhe o pé e nada mais. Quando Mitya e Piotr Ilyich chegaram à venda, uma tieliega atrelada a 3 cavalos, com um tapete e guizos, esperava ali já, com o cocheiro Andriei. Estavam acabando de arranjar uma caixa de mercadorias e só se esperava a chegada de Mitya para fechá-la e pô-la no lugar. Piotr Ilyich ficou admirado. — De onde vem essa tieliega? — perguntou ele. — Indo à tua casa, encontrei Andriei e ordenei-lhe que viesse diretamente para aqui. Não há tempo a perder. Na derradeira vez viajei com Timofiei, mas hoje seguiu ele na minha frente com uma mágica. Andriei, estaremos muito atrasados? Eles nos precederão de 1 hora, quando muito. Apressou-se em responder Andriei, um cocheiro na força da idade, ruivo e seco. Sei como vai Timofiei. Sua corrida não pode comparar-se com a nossa, Dmitri Fyodorovich. Não terão 1 hora de avanço. 50 rublos de gorjeta se não passarmos de 1 hora de atraso. Respondo por isso, Dmitri Fyodorovich. Todo agitado, Mitya dava ordens de uma maneira estranha, sem seguimento. Piotr Ilyich achou oportuno intervir. Por 400 rublos, exatamente como da outra vez, ordenava Mitya. 4 dúzias de garrafas de champanhe, nenhuma de menos. Por que tal quantidade? Para quê? Pare, vociferou Piotr Ilyich. Que contém essa caixa? Haverá aí coisas no valor de 400 rublos? Os caixeiros, que se afanavam com entonações melífluas, explicaram-lhe imediatamente que não havia naquela primeira caixa senão meia dúzia de garrafas de champanhe e tudo quanto era preciso para começar, frios, bombons, etc. As principais mercadorias seriam expedidas à parte, como da outra vez, numa tieliega especial, puxada também por 3 cavalos, que chegaria 1 hora, quando muito, depois de Dmitri Fyodorovich. Não mais de 1 hora, e ponham o mais possível de bombons e caramelos. As moças de lá gostam disso, insistiu Mitya. Caramelos? Pois seja, mas por que 4 dúzias de garrafas? 1 só basta, disse Piotr Ilyich, quase com cólera. Pôs-se a mercadejar, a exigir uma fatura, e não conseguia acalmar-se. Só salvou, porém, 100 de rublos. Ficou de acordo que as mercadorias entregues só montariam a 300 rublos. Que o diabo os carregue, exclamou ele, como que reconsiderando. Que tenho eu com isso? Joga o dinheiro fora, se nada te custou. Vem cá, homem econômico, adianta-te, não te zangues. E Mitya arrastou-o para o reservado do fundo da venda. Vão servir-nos bebida. Piotr Ilyich, vem comigo, porque gosto dos rapazes gentis como tu. Mitya sentou-se diante de uma mesinha coberta por uma toalha suja. Piotr Ilyich tomou lugar em face dele e trouxeram-lhes champanhe. Perguntaram se os cavalheiros não queriam ostras, as primeiras ostras recebidas bem recentemente. Ao diabo as ostras!
Não gosto de ostras, e aliás, nada quero comer, respondeu grosseiramente Piotr Ilyich. Não há tempo para ostras, observou Mitya. Aliás, estou sem apetite. Sabes, meu amigo, que jamais gostei da desordem. Mas quem gosta, afinal? Misericórdia! 3 dúzias de garrafas de champanhe para os mujiques é de causar indignação a qualquer um. Não é disso que quero falar, mas da ordem superior. Não existe em mim essa ordem. De resto, tudo está acabado. Inútil afligir-se. É demasiado tarde. Toda a minha vida foi desordenada. É tempo de ordená-la. Faço trocadilhos, hã? Deliras, isto sim. Glória ao Altíssimo na terra, glória ao Altíssimo em mim. Esses versos escaparam-se um dia de minha alma. Não são versos, são lágrimas. Eu mesmo os compus, mas não quando arrastei o capitão pela barba. Por que falas do capitão? Por que falo? É tolice. Tudo acaba, tudo chega ao mesmo total. Tuas pistolas me perseguem. Tolices ainda. Bebe e deixa lá teus devaneios. Amo a vida. Amei-a demais, até enjoar. Basta agora. Bebamos a vida, meu caro. Por que estou contente comigo mesmo? Sou vil. Minha baixeza me atormenta, mas estou contente comigo mesmo. Abençoo a criação. Estou pronto a abençoar Deus e suas obras, mas é preciso destruir um inseto maligno para impedi-lo de estragar a vida dos outros. Bebamos a vida, irmão. Que há de mais precioso? Bebamos também a uma bela rainha. Pois seja, bebamos a vida e a tua rainha. Esvaziaram um copo. Mitya, malgrado sua exaltação, estava triste. Parecia presa de uma pesada preocupação. Misha, é Misha? Ei, meu caro, vem cá. Bebe este copo em honra de Febo dos cabelos de ouro, que se levantará amanhã. Por que oferecer-lhe bebida? Exclamou Piotr Ilyich irritado. Mas deixa, eu o quero. Ora! Misha bebeu, cumprimentou e saiu. Ele se recordará mais tempo de mim. Uma mulher, amo uma mulher. Que é a mulher? A rainha da terra. Estou triste, Piotr Ilyich. Lembras-te de Hamlet? Sinto-me triste, bem triste, Horácio. Ai, pobre Iorek. Sou eu, talvez, Iorek. Justamente, sou agora Iorek e depois um crânio. Piotr Ilyich escutava-o em silêncio. Mitya calou-se igualmente. Que cão é esse que tem aí? Perguntou com ar distraído ao caixeiro, ao notar num canto um lindo fraudiqueiro de olhos negros. É o fraudiqueiro de Varvara Alexievna, nossa patroa, respondeu o caixeiro. Ela esqueceu-o aqui. É preciso levá-lo à casa dela. Vi um semelhante no regimento, disse Mitya com ar pensativo, mas tinha uma pata traseira quebrada. Piotr Ilyich, queria perguntar-te, nunca roubaste? Por que essa pergunta? À toa. Estás vendo? O bem alheio, o que se tira do bolso. Não falo do tesouro público, todo mundo o pilha, e tu também, de certo. Vai-te para o diabo. Nunca roubaste do bolso o porta-moedas de alguém? Roubei uma vez 20 copequês de minha mãe, quando tinha 9 anos. Peguei-os de cima da mesa e escondi-os em minha mão. E depois? Levei uma surra de chicote, naturalmente. Mas tu roubaste? Sim, confessou Mitya, piscando o olho com ar malicioso. E que foi? 20 copequês de minha mãe. Tinha 9 anos. Restituí-lhe-os ao fim de 3 dias. E levantou-se. Dmitri Fyodorovich, é preciso apressar-se, gritou Andriei na porta da venda. Está tudo pronto? Partamos. Ainda uma palavra e... A Andriei, um copo de vodka, depois conhaque, imediatamente. Esta caixa, com as pistolas, debaixo do assento. Adeus, Piotr Ilyich. Não guardes má lembrança de mim. Mas voltas amanhã? Absolutamente. O senhor quer pagar? Interveio o caixeiro. Pagar? Mas de certo. Tirou de novo de seu bolso um maço de notas, atirou 3 sobre o balcão e saiu. Todos o acompanharam cumprimentando-o e desejando-lhe boa viagem. Andriei, enrouquecido por causa do conhaque que acabava de tomar, montou no assento.
mas no momento em que Mitya se instalava, Fienia ergueu-se diante dele. Acorria resfolegante, juntou as mãos e lançou-se a seus pés. Batiuca, Dmitri Fyodorovich, não ponha a perder minha ama. E eu que tudo lhe contei, não lhe faça mal, a ele. É o seu primeiro amor. Voltou da Sibéria para casar-se com a Grafiena Alexandrovna. Não destrua uma vida. Eis o que é a coisa, murmurou Piotr Ilyich. Vai haver banzela. Agora compreendo tudo. Dmitri Fyodorovich, dá-me imediatamente tuas pistolas, se queres ser um homem, entendes? Minhas pistolas? Espera, meu caro. Lançá-las-ei num charco, na estrada. Fienia, levanta-te, não fiques a meus pés. Doravante, Mitya, esse tolo, não porá mais ninguém a perder. Escuta, Fienia, gritou ele, uma vez sentado. Eu te ofendi ainda há pouco, perdoe-me. Se recusares, tanto pior, nada para mim tem importância agora. A caminho, Andriei, e depressa. Andriei fez seu chicote estalar, a sineta tilintou. Até a vista, Piotr Ilyich. Para ti, minha derradeira lágrima. Ele não está embriagado e, no entanto, quantas pataratas ele solta. Pensou Piotr Ilyich. Tinha intenção de ficar para fiscalizar a expedição do resto das provisões, suspeitando de que iriam enganar Mitya, mas de súbito, zangado consigo mesmo, cuspiu e foi jogar bilhar. É um imbecil, mas um bom rapaz, dizia a si mesmo a caminho. Ouvi falar desse antigo oficial de Grunchenka. Se ele chegou... aquelas pistolas. Mas que diabo? Serei mentor dele? À vontade. Aliás, não acontecerá nada. Cão que ladra não morde. Uma vez embriagado, bater-se-ão, depois reconciliar-se-ão. São homens de ação. Que é isso de eu me afasto, eu me castigo. Não haverá nada. Estando bêbado no botequim, falou 20 vezes neste estilo. Agora está bêbado moralmente. Serei seu mentor? Sem dúvida alguma deve ter se batido. Todo o seu rosto está ensanguentado. Com quem? Informar-me-ei no botequim. E seu lenço cheio de sangue. Ora essa, ficou em minha casa no chão. Ora bolas. Chegou ao botequim de muito mau humor e começou logo uma partida, o que teve por efeito desanuviá-lo. Jogou outra e contou que Dmitri Karamazov estava de novo com dinheiro, aí uns 3.000 rublos, que ele próprio vira. Partira de novo para Mokroe para farrear com Grunchenka. Seus ouvintes escutaram-no com curiosidade e ar sério. Deixou-se mesmo de jogar. 3.000 rublos? Onde os teria arranjado? Fizeram-lhe perguntas. A notícia de que aquele dinheiro provinha da senhora Koklakova foi acolhida com ceticismo. Não teria ele roubado o velho? 3.000 rublos? É duvidoso. Gabou-se em voz alta de que mataria seu pai. Todos aqui o ouviram. Falava justamente de 3.000 rublos. Piotr escutava e tornou-se de súbito lacônico em suas respostas. Não disse uma palavra a respeito do sangue que havia no rosto e nas mãos de Mitya, coisa a respeito da qual, ao chegar ali, tinha intenção de falar. Começou-se a terceira partida, e pouco a pouco a conversação desviou-se de Mitya. Quando ela terminou, Piotr Ilyich não teve mais vontade de jogar, pousou o taco e partiu, sem ensear, como havia projetado. Na praça, parou perplexo, pensando em ir diretamente à casa de Fyodor Pavlovich para se informar se havia acontecido alguma coisa. Por uma bagatela irei despertar a casa e fazer escândalo. Que diabo? Serei mentor dele? Já voltava para sua casa em muito má disposição de ânimo, quando de repente se lembrou de Fienia. Diabos! Deveria tê-la interrogado ainda há pouco, pensou ele, cheio de despeito. Saberia tudo. Sentiu bruscamente uma impaciência e um desejo tão vivos de lhe falar e de informar-se, que a meio do caminho desviou-se para a casa da senhora Morozova, onde morava Grunchenka. Chegado ao portão, bateu e a pancada que ressoou na noite desembriagou-o, ao mesmo tempo que o irritava. Ninguém respondeu, todo mundo dormia na casa. Vou fazer escândalo, pensou com mal-estar. Mas longe de ir-se embora, bateu com mais força.
O barulho ressoou por toda a rua. Não poderão deixar de abrir-me, dizia a si mesmo, exasperado contra si próprio, enquanto redobrava seus golpes. 6. Sou eu quem chega. E Dmitri Fyodorovitch voava para Mokroe. A distância era de 20 verstas aproximadamente. Porém, os cavalos galopavam de maneira a transpô-la em 1h15. A rapidez da corrida refrescou Mitya. O ar era vivo, o céu estrelado. Era a mesma noite, talvez a mesma hora, em que Alyosha, caído em terra, jurava com arrebatamento amá-lo sempre. A alma de Mitya sentia-se perturbada e, malgrado sua ansiedade, não tinha pensamento naquele instante senão para seu ídolo, que queria rever pela derradeira vez. Nem um minuto seu coração hesitou. Crer-se-á dificilmente que esse ciumento não sentisse ciúme algum daquela personagem nova, daquele rival que surgia bruscamente. O mesmo não se daria para com não importa qual outro, no sangue do qual talvez mergulhasse suas mãos, mas contra o primeiro amante dela não sentia ele no momento nem ódio ciumento, nem mesmo animosidade. É verdade que ainda não o havia visto. É o direito incontestável deles, é o seu primeiro amor, que ela não esqueceu após 5 anos. Ela não amou senão a ele, pois durante todo o tempo. Por que me vim meter eu de través? Que venho fazer aqui? Afasta-te, Mitya, deixa a estrada livre. Aliás, tudo está acabado agora, mesmo sem esse oficial. Eis em que termos teria ele podido exprimir suas sensações se tivesse podido raciocinar, mas era incapaz. Sua resolução nascera espontaneamente, fora concebida, adotada com todas as suas consequências às primeiras palavras de Fiénia. No entanto, sentia uma perturbação dolorosa. A resolução não lhe dera calma. Demasiadas recordações o atormentavam. Por momentos, isso lhe parecia estranho. Ele mesmo escrevera sua sentença. Castigo-me e expio. O papel estava em seu bolso, a pistola carregada. Decidira acabar amanhã aos primeiros raios de febo dos cabelos de ouro. Entretanto, não podia romper com o passado que o acabrunhava. Sentia-o dolorosamente e essa ideia desesperava-o. Teve um momento vontade de mandar Andriei parar, de descer da Tieliega, de pegar sua pistola e de acabar de uma vez, sem esperar o dia, mas foi apenas um relâmpago. Os cavalos devoravam o espaço, e à medida que se aproximava do objetivo, somente a ideia dela o possuía cada vez mais e bania de seu coração os pensamentos fúnebres. Desejava tanto vê-la, fosse apenas de passagem e de longe. Verei como está ela agora com ele, seu primeiro amor, nada mais quero. Jamais sentira tanto amor por aquela mulher fatal, um sentimento tão novo e nunca experimentado, que ia até a imploração, até o desaparecimento dela. E eu desaparecerei, proferiu ele de súbito, numa espécie de êxtase. Havia quase 1 hora que rodavam. Mitya mantinha-se calado e Andriei, mujik, falador, no entanto, não dissera uma palavra, como se temesse falar, limitando-se a estimular sua atrelagem baia, magra, mas fogosa. De súbito, Mitya exclamou com viva inquietação. Andriei, e se estiverem dormindo? Até então não pensara nisso. Pode muito bem acontecer, Dmitri Fyodorovitch. Mitya franziu o senho. Acorria ele com tais sentimentos, e dormiam. Ela também, talvez com ele. A cólera ferveu no seu coração. Chicoteie, Andriei, vivamente. Talvez não estejam ainda deitados, sugeriu Andriei, após um silêncio. Ainda há pouco, o Timofei dizia que havia numerosa companhia. Na posta? Não, na hospedaria, em casa dos Plastunov. Sei. Como é isso? Uma numerosa companhia? Quem são? Esta notícia inesperada inquietava bastante Mitya. Segundo Timofei, são todos homens, 2 da cidade, ignoro quais, depois 2 forasteiros, parece, e talvez mais algum outro. Parece que estão jogando baralho. Baralho? Então, talvez não durmam ainda. Deve ser 11 horas, quando muito. Chicoteia, Andriei, chicoteia, repetiu nervosamente Mitya. Tenho uma coisa a perguntar-lhe,
continuou Andriei ao fim de um momento. Mas receio zangá-lo, Barin. Que queres? Ainda há pouco, Fiedócia Markovna suplicou-lhe de joelhos que não fizesse mal à sua patroa e a um outro. Então, como o estou levando para lá... perdoe-me, senhor, digo isso em consciência, mas talvez seja uma tolice. Mitya segurou-o bruscamente pelos ombros. És cocheiro, não? Sim. Então sabes que é preciso deixar o caminho livre. Julgas, por acaso, que um cocheiro não deve dar lugar a ninguém, esmagar os outros para passar? Não, cocheiro, não é preciso esmagar as pessoas, não é preciso estragar a vida alheia. Se o fizeste, se destruíste a vida de alguém, castiga-te, desaparece. Mitya falava no cúmulo da exaltação. Malgrado seu espanto, Andriei prosseguiu a conversa. É verdade, Dmitri Fyodorovitch, o senhor tem razão. Não é preciso atormentar ninguém, nem nenhum animal, porque são criaturas de Deus, como o cavalo, por exemplo. Há cocheiros que martirizam seu animal sem razão, nada os detém, correm infernalmente desabalados para o inferno? Interrompeu Mitya com uma brusca explosão de riso. Andriei, alma simplória! E agarrou de novo pelos ombros. Dize-me, Dmitri Fyodorovitch Karamazov irá para o inferno, na tua opinião? Não sei, isso depende do senhor. Veja, quando o Filho de Deus morreu na cruz, foi direto ao inferno e livrou todos os danados. E o inferno gemeu ao pensar que não chegariam mais pecadores. E o Senhor disse então ao inferno, não gemas, inferno, hospedarás grandes senhores, intendentes, juízes, ricaços, e estarás de novo cheio, como sempre o estiveste, até que eu volte. Tais foram suas palavras. Eis uma bela lenda popular. Chicoteie o cavalo da esquerda, Andrié. Ei, senhor, aqueles a quem está destinado o inferno. Quanto ao senhor, nós o vemos como uma criança, e se bem que seja violento, o Salvador perdoá-lo-á por causa de sua simplicidade. E tu, Andrié, me perdoas? Mas que hei de perdoar-lhe? O senhor não me fez nada. Não, por todos. Tu só, pelos outros, agora, na estrada. Perdoas-me? Fala, alma simples. Oh, senhor, faz medo conduzi-lo. Sua conversa é estranha. Mas Mitya não ouviu. Rezava com exaltação. Senhor, recebe-me na minha iniquidade, mas não me julgues. Deixa-me entrar sem julgamento, porque eu mesmo me condenei. Não me julgues, porque eu te amo, meu Deus. Sou vil, mas amo-te. No inferno mesmo, se para lá me enviares, proclamarei meu amor por toda a eternidade. Mas deixa-me acabar de amar, aqui embaixo, ainda 5 horas até o nascer de teu sol. Porque eu amo a rainha de minha alma, não posso impedir-me de amá-la. Tu me vês todo inteiro. Cairei de joelhos diante dela. Tu tens razão, dir-lhe-ei, em prosseguir teu caminho. Adeus, esquece tua vítima, não tenhas nenhuma inquietação. Mokroe! Gritou Andriei, mostrando a aldeia com seu chicote. Através da escuridão lívida aparecia a massa negra das construções que se estendiam por uma distância considerável. A aldeia de Mokroe contava 2.000 almas, mas àquela hora todos dormiam, somente raras luzes furavam a escuridão. Depressa, Andrié, depressa! Estou chegando! Exclamou Mitya como em delírio. Não estão dormindo, disse de novo Andriei, apontando para a hospedaria dos Plastunov, situada à entrada e cujas 6 janelas para a rua estavam iluminadas. Não dormem. Faze barulho, Andriei. Vai a galope. Faze tilintar os guizos. Que toda a gente saiba quem chega. Sou eu em pessoa, exclamou Mitya, cada vez mais excitado. Andriei pôs os seus cavalos em galope e chegou barulhentamente ao pé do patamar, onde parou a atrelagem estafada. Mitya saltou em terra. Justamente naquele momento, o dono da hospedaria, que ia deitar-se, teve a curiosidade de olhar quem chegava com tanto estardalhaço. És tu, Trifon Borisovitch? O dono debruçou-se, olhou, desceu vivamente, obsequioso e encantado. Batiuka, Dmitri Fyodorovitch, o senhor aqui de novo? Esse Trifon Borisovitch era um latagão baixo e gordo, robusto, de rosto um pouco balofo,
ar severo e implacável, sobretudo com os mujiques de Mokroe, mas sabendo tomar rapidamente a expressão mais obsequiosa quando farejava uma pechincha. Usava a camisa russa de gola dobrada. Tinha recursos, mas só sonhava em elevar-se. Mantinha a metade dos mujiques em suas garras, todos ali pelos arredores lhe deviam. Alugava terras dos proprietários rurais, ele mesmo as comprava e mandava lavrá-las pelos mujiques em pagamento de suas dívidas, das quais jamais conseguiam eles libertar-se. Era viúvo e tinha 4 filhas. Uma, já viúva, vivia em casa de seu pai com seus 2 filhos de pequena idade e trabalhava para ele como criada. A segunda estava casada com um funcionário cuja fotografia, minúscula, de uniforme e com dragonas, se via, entre outras, na hospedaria. As 2 mais moças, por ocasião da festa comunal ou para fazer visitas, punham vestidos azuis celestes ou verdes, em moda, com uma cauda de 1 arshim, mas no dia seguinte, já de pé desde o nascer do dia, como de costume, varriam os quartos, carregavam água, limpavam o lixo deixado pelos viajantes. Apesar de já ter feito um apreciável pé de meia, Trifon Borissovich gostava bem de espoliar os farristas. Lembrava-se de que, um mês antes, o rega-bofe de Dmitri Fyodorovich com Grunchenka lhe proporcionara, em um dia, mais de 200 rublos, se não 300, e acolhia-o agora com alegre solicitude, farejando nova pechincha, somente pelo jeito com que Mitya chegara ao patamar. Batiuka, Dmitri Fyodorovich, temo-lo de novo por aqui? Um instante, Trifon Borissovich. Em primeiro lugar, onde está ela? A Grafiena Alexandrovna? Adivinhou logo o hospedeiro, lançando-lhe um olhar penetrante. Está aqui. Com quem? Com quem? Viajantes. Um funcionário, que deve ser polonês, segundo sua maneira de falar. Foi ele que a mandou buscar. O outro, seu camarada ou seu companheiro de viagem, quem sabe, estão a paisana. Bem, estão farreando? São ricaços? Qual farra? Não grande coisa, Dmitri Fyodorovich. Não grande coisa? E os outros? 2 senhores da cidade que pararam de volta de Tchermatinyá. O mais moço é um parente do senhor Miuzov. Esqueci seu nome. O senhor deve conhecer o outro, o proprietário rural Maximov, que foi em peregrinação ao mosteiro dos senhores. Ninguém mais? Ninguém mais? Basta, Trifon Borissovich. Dize-me agora, que está ela fazendo? Acaba de chegar. Está com eles. Está alegre? Ri? Não muito. Parece mesmo aborrecer-se. Passava a mão nos cabelos do mais jovem. O polonês? O oficial? Mas não é jovem, nem oficial. Não nos dele, os cabelos do sobrinho de Miuzov. Esqueci seu nome. Kolganov. Justamente, Kolganov. Está bem, verei. Estão jogando baralho? Jogaram, depois tomaram chá. O funcionário pediu licores. Basta, Trifon Borissovich, basta, meu caro. Decidirei eu mesmo. Há ciganos? Não se ouve mais falar em ciganos, Dmitri Fyodorovich. As autoridades expulsaram-nos. Mas há judeus que tocam cítara e violino. Mesmo a esta hora pode-se mandá-los buscar. É preciso mandá-los buscar, absolutamente. E as moças? Pode-se acordá-las? Maria, sobretudo. Stiepanida, Arina. 200 rublos para o coro. Mas por esta soma farei acordar a vila inteira, se bem que durmam agora. Aliás, vale a pena tratar dessa forma os mujiques e as moças? Gastar o dinheiro com tais brutos? Sabe lá o nosso mujique apreciar esses charutos que tu lhe dás? Fede o patife. Quanto às moças, todas têm piolhos. Prefiro mandar gratuitamente que minhas filhas, que acabam de deitar-se, levantem. Acordá-las-ei a pontapés e cantarão para ti. E dizer-se que o senhor ofereceu champanhe aos mujiques. Trifon Borissovich não tinha razão de queixar-se de Mitya. Da outra vez, surripiara-lhe meia dúzia de garrafas de champanhe e guardara uma cédula de 100 rublos apanhada debaixo da mesa. Trifon Borissovich, gastei aqui mais de 1000 rublos, lembras-te? De certo, como esquecê-lo? O senhor deixou bem uns 3.000 rublos em nossa casa? Pois bem, chego com outro tanto desta vez. Olha.
e pôs sob o nariz do hospedeiro seu maço de notas de banco. Escuta e presta bem atenção. Dentro de 1 hora chegarão vinho, provisões, bombons. Será preciso levar tudo isso lá para cima. Da mesma forma, a caixa que está no carro. Abram-na imediatamente e sirvam o champanhe. Sobretudo que haja moças e Maria, sobretudo. Tirou de sob o assento a caixa das pistolas. Eis teu pagamento, Andrié. 15 rublos pela corrida e 50 para beber, pelo teu devotamento. Lembra-te do Baren Karamazov. Tenho medo, Baren. E Andrié hesitou. 5 rublos de gorjeta bastam? Não aceitarei mais. Trifon Borisovich será testemunha. Perdoe-me minhas tolas palavras. De que tens medo? Mitya olhou-o de alto a baixo. Vai-te para o diabo, então, gritou ele, atirando-lhe 5 rublos. Agora, Trifon Borisovich, conduze-me de mansinho até onde possa ver sem ser visto. Onde estão eles? No quarto azul? Trifon Borisovich olhou Mitya, apreensivo, mas tratou de obedecer-lhe docilmente. Levou-o ao vestíbulo, entrou para uma sala contígua àquela em que se encontravam as pessoas referidas, e dela retirou a vela. Depois introduziu Mitya ali e colocou-o num canto donde podia observar à vontade o grupo, que não o via. Mas Mitya não pôde olhar por muito tempo. Avistou Grunchenka. Seu coração pôs-se a bater, sua vista perturbou-o. Estava ela numa poltrona, perto da mesa. Ao lado dela, no divã, o jovem e belo Kolganov. Segurava a mão dele e ria, enquanto, sem olhá-la, falava ele com ar zangado a Maximov, sentado em frente da jovem mulher. No divã, ele. Numa cadeira, ao lado, outro desconhecido. O que se refestelava no divã fumava cachimbo. Era um homem corpulento, de rosto largo, de baixa estatura, ar carrancudo. Seu companheiro pareceu a Mitya de estatura bastante elevada, mas não pôde ver mais, faltava-lhe o fôlego. Não ficou nem 1 minuto, depositou o estojo sobre a cômoda e, com o coração desfalecente, entrou no quarto azul. Ai! Gemeu com terror Grunchenka, que foi a primeira a avistá-lo. 7. Primeiro e indiscutível. Mitya aproximou-se a grandes passos da mesa. Senhores, começou ele em voz alta, mas gaguejando a cada palavra, não é nada. Não tenham medo, não é nada. Disse ele, voltando-se para Grunchenka, que, inclinada para o lado de Kolganov, se agarrava a seu braço. Eu também viajo. Ir-me-ei de manhã. Senhores, será permitido a um viajante ficar convosco neste quarto até de manhã somente? Estas últimas palavras dirigiam-se à personagem obesa sentada no divã. Este retirou gravemente seu cachimbo dos lábios e disse num tom severo. Pani, estamos aqui na intimidade. Há outros quartos. Nota. Pani, vocativo de pan, senhor, em polonês. Fim da nota. É o senhor, Dmitri Fyodorovich? Que faz por aqui? Exclamou Kolganov. Tome lugar, seja bem-vindo. Boa noite, caro amigo. Incomparável. Sempre o estimei, replicou Mitya com alegre solicitude, estendendo-lhe a mão por cima da mesa. Ai, como o senhor aperta! Partiu-me os dedos, disse Kolganov, rindo. Ele aperta sempre assim. É sua maneira, observou alegremente Grunchenka, com um sorriso tímido. Compreendera pelo ar de Mitya que ele não faria barulho e observava-o com uma curiosidade misturada de inquietude. Alguma coisa nele feria-lhe a atenção. Aliás, ela não esperava tal atitude da parte dele. Boa noite, disse num tom melífluo o proprietário rural Maximov. Mitya voltou-se para ele. Boa noite. Ele também aqui? Isto me causa prazer. Senhores, eu... Dirigiu-se de novo ao pan do cachimbo, tomando-o como a principal personagem. Quis passar minhas derradeiras horas neste quarto, onde adorei minha rainha. Perdoe-me, Pani. Acorri e prestei juramento. Não tenhais medo, é minha derradeira noite. Bebamos amigavelmente, Pani. Vão servir-nos vinho. Trouxe isto. Tirou do bolso seu maço de cédulas. Quero música, barulho, como da outra vez.
mas o verme inútil que se arrasta pelo chão vai desaparecer. Relembrar-me-ei de um dia de alegria em minha derradeira noite. Sufocava. Teria querido dizer muitas coisas, mas não proferia senão estranhas exclamações. O Pan impassível olhava vez a vez Mitya, seu maço de notas, e Grumchenka. Parecia perplexo. Se minha rainha consentir, começou ele. Senta-te, Mitya, interrompeu Grumchenka. Que é que contas? Não me faças medo, rogo-te. Tu o prometes? Então tua presença me causa prazer. Eu? Fazer medo? Exclamou Mitya, levantando os braços. Oh, passai, não sou nenhum obstáculo. De súbito, sem que ninguém o esperasse, deixou-se cair sobre uma cadeira e desfez-se em lágrimas, com a cabeça voltada para a parede e agarrando-se ao espaldar. Ora, essa? Mas que tens? Disse Grumchenka num tom de censura. Ia visitar-me dessa forma? Não compreendia eu nenhuma de suas palavras. Uma vez pôs-se a chorar, agora isso recomeça. Que vergonha! Por que choras? Se houvesse pelo menos motivo para isso, acrescentou ela com ar enigmático, apoiando as derradeiras palavras. Eu não choro. Vamos, boa noite. Voltou-se e pôs-se a rir, mas não como de costume, e sim com um riso nervoso que o abalava. A coisa continua. Fica, pois, mais alegre. Estou muito contente por teres vindo, Mitya. Estás ouvindo? Muito contente. Quero que ele fique conosco, disse ela imperiosamente, dirigindo-se ao que se encontrava no divã. Quero-o, e se ele se retirar, também ir-me-ei embora, acrescentou com os olhos cintilantes. Os desejos de minha rainha são ordens, declarou o Pan, beijando a mão de Grumchenka. Rogo ao Pan que se junte a nós, disse ele gentilmente a Mitya. Este levantou-se na intenção de proferir nova tirada, mas faltou-lhe a palavra e disse somente, bebamos, Panie. Todos puseram-se a rir. Meu Deus, pensava que iria fazer novo discurso, disse Grumchenka. Estás ouvindo, Mitya? Fica tranquilo. Fizeste bem em trazer champanha. Bebê-lo-ei, não posso suportar licores, mas foi ainda melhor teres vindo tu mesmo. O aborrecimento aqui é enorme. Vieste farriar? Esconde teu dinheiro no bolso. Onde encontraste tudo isso? As cédulas que Mitya mantinha amarfanhadas na mão atraíam a atenção, sobretudo a do polonês. Mitya meteu-as rapidamente em seu bolso e corou. Nesse momento trouxe o hospedeiro numa bandeja uma garrafa desarrolhada e copos. Mitya agarrou a garrafa, mas estava tão confuso que não soube o que fazer. Foi Kolganov quem encheu os copos em lugar dele. Outra garrafa! Gritou Mitya para o hospedeiro e, esquecendo-se de bater os copos com o Pan que havia tão solenemente convidado a beber, esvaziou seu copo sem esperar. Sua fisionomia mudou logo. Em lugar da expressão solene e trágica que tinha ao entrar, tornou-se ela infantil. Pareceu humilhar-se e rebaixar-se. Olhava todo mundo com uma alegria tímida, com pequenos risos nervosos e o ar reconhecido de um cãozinho em falta, mas que reentra em graça. Parecia ter esquecido tudo e ria todo o tempo, olhando Grumchenka, de quem se aproximara. Depois examinou também os dois poloneses. O do divã surpreendeu-o pelo seu ar digno, seu tom e, sobretudo, seu cachimbo. Pois bem, então, fuma cachimbo perfeitamente, pensou Mitya. O rosto um tanto enrugado do Pan, quase quadragenário, seu nariz minúsculo enquadrado por bigodes encerados que lhe davam um ar impertinente, pareceram perfeitamente naturais a Mitya. Até mesmo sua mal-feita peruca, confeccionada na Sibéria e que lhe cobria estupidamente as têmporas, não lhe causou espanto. Deve convir-lhe, disse a si mesmo. O outro Pan, mais jovem, sentado perto da parede, olhava os presentes com ar provocante, escutava a conversa num silêncio desdenhoso. Só surpreendeu Mitya pela sua estatura bastante elevada, contrastando com a do Pan sentado no divã. Pensou também que aquele gigante deveria ser o amigo e o acólito do Pan do cachimbo, como que seu guarda-costas, e que o pequeno comandava sem dúvida o grande.
Mas tudo isso parecia natural e indiscutível a Mitya. O cãozinho não tinha mais nem sombra de ciúme. Não havia ainda nada compreendido do tom enigmático de Grushenka. Compreendia somente que ela se mostrava graciosa para com ele e lhe havia perdoado. Via-a beber, pasmando-se de prazer. Contudo, o silêncio geral chamou-lhe a atenção e se pôs a examinar todos os presentes com ar interrogador. Que fazemos? Por que não começais nada, senhores? Parecia dizer seu olhar. Eis um que sabe dizer piadas. Todos nós rimos, disse Kolganov, apontando para Maximov, como se tivesse adivinhado o pensamento de Mitya. Mitya observou-os uns após outros. Piadas? E rebentou em seu riso breve e seco. Sim, imagine que acha ele que todos os nossos cavaleiros se casaram em 1820 com polonesas. É absurdo, não é? Polonesas? Replicou Mitya, encantado. Kolganov compreendia bastante bem as relações de Mitya com Grushenka. Adivinhava as do Pan, mas isto não lhe interessava. Somente Maximov o preocupava. Foi por acaso que viera com ele parar naquela hospedaria, onde travara conhecimento com os poloneses. Fora uma vez à casa de Grushenka, a quem não agradara. Agora mostrara-se ela acariciadora para com ele, antes da chegada de Mitya, mas permanecia ele insensível. Com 20 anos, elegantemente trajado, tinha Kolganov um rosto gentil, com belos cabelos louros, encantadores olhos azuis de expressão pensativa e por vezes superior à sua idade, se bem que tivesse por momentos modos infantis, o que de modo algum o constrangia. Em geral era bastante original e até mesmo caprichoso, mas sempre meigo. Por vezes tomava seu rosto uma expressão concentrada, olhava para a gente e nos escutava, parecendo ao mesmo tempo absorvido num sonho interior. Ora mostrava-se mole e indolente, ora agitava-se pela causa mais fútil. Imagine que há 4 dias que o arrasto atrás de mim, prosseguiu Kolganov, pesando um pouco as palavras, mas sem nenhuma fatuidade. Foi depois que seu irmão Ivan o repeliu do carro. O senhor deve lembrar-se. Interessei-me então por ele e levei-o ao campo, mas ele vive a dizer piadas, tanto que faz até vergonha. Levo-o de volta. O cavalheiro não viu as senhoras polonesas e diz coisas que não aconteceram, observou o Pan do cachimbo. Mas foi casado com uma polonesa, replicou Maximov, rindo. Sim, mas serviu na cavalaria? Era dela que o senhor falava. É cavalariano? Interveio Kolganov. Ah, sim, é ele cavalariano? Gritou Mitya, que era todo ouvidos e fixava cada interlocutor como se esperasse Deus sabe o quê. Não. Vê o senhor? Maximov voltou-se para ele. Quero falar daquelas Panenki. Assim que uma delas dança uma mazurca com um ulano nosso, salta-lhe sobre os joelhos como uma gata branca, sob os olhos e com o consentimento do papai e da mamãe. No dia seguinte, o ulano vai pedi-la em casamento e pronto. O Pan é um canalha, resmungou o Pan de elevada estatura, cruzando as pernas. Mitya não notou senão sua enorme bota engraxada, de sola espessa e suja. Aliás, os 2 poloneses estavam bastante mal trajados. Ora, já vem o nome de canalha. Por que injuriar? Disse Grushenka irritada. Pani Agripina, o Pan conheceu na Polônia moças de classe baixa e não moças nobres. Podes afirmá-lo, disse desdenhosamente o Pan de pernas compridas. Não faltava mais que isso. Deixem-no falar. Por que impedir que as pessoas falem? É divertido, replicou Grushenka. Não impeço ninguém, Pani, observou o Pan de peruca, com um olhar expressivo. Depois disso, pôs-se de novo a fumar. Não, o Pan disse a verdade. Kolganov esquentou-se de novo, como se tratasse de um negócio importante. Maximov não foi à Polônia. Como pode, pois, falar dela? Casou-se o senhor na Polônia? Não, foi na província de Smolensk. Minha futura fora, a princípio, levada lá por um ulano, escoltada por sua mãe,
por uma tia e por uma parenta com um filho grande, poloneses puro sangue. E ele cedeu-ma. Era um tenente, um rapaz bastante gentil. Queria a princípio casar com ela, mas desistiu, porque ela era coxa. Então o senhor casou-se com uma coxa? Exclamou Kolganov. Sim, ambos me dissimularam a coisa. Eu acreditava que ela saltitava, mas que era de alegria. A alegria de casar com o senhor? Gritou Kolganov com voz sonora. Perfeitamente, mas era por um motivo completamente diferente. Uma vez casados, na mesma noite do casamento, ela me confessou tudo e pediu perdão. Saltando um charco, quando menina, quebrou uma perna. Kolganov soltou uma risada infantil e deixou-se cair sobre o divã. Grunchenka também ria. Mitya achava-se no cúmulo da felicidade. Sabe de uma coisa? Ele está dizendo a verdade agora. Não mente mais, disse Kolganov a Mitya. Foi casado 2 vezes. É de sua primeira mulher que fala. A segunda fugiu de casa e vive ainda. Sabia-o? Deveras? Disse Mitya, voltando-se para Maximov com um ar muito espantado. Sim, tive essa contrariedade. Ela fugiu com um monsieur. Havia previamente feito transferir minhas propriedades para ele. És um homem instruído, dizia-me ela. Sempre acharás com que comer. Depois largou-me. Respeitável eclesiástico, dizia-me um dia a esse respeito. Se tua primeira mulher era coxa, a segunda tinha pé muito ligeiro. Escutem aqui, disse vivamente Kolganov. Se ele mente, e isto acontecer-lhe por vezes, é unicamente para causar prazer. Não há baixezas nisso, não é mesmo? Gosto dele por vezes. É vil, mas franco. Que pensam disso? Qualquer outro se envilece por interesse, mas ele é o seu natural. Imaginem, por exemplo, que ele pretende que Gogol o pôs em cena em Almas Mortas. Devem lembrar-se de que se vê no livro o proprietário rural Maximov chicoteado por Nozdriov, que é processado por ofensa pessoal ao proprietário Maximov com chicote, achando-se em estado de embriaguez. Pretende tratar-se dele próprio e que foi chicoteado. Será possível? Titikov viajava cerca de 1830, quando muito, de modo que as datas não combinam. Não pode ele ter sido chicoteado, então. A hesitação de Kolganov, difícil de explicar, nem por isso deixava de ser sincera. Mitya tomava seu partido. Afinal de contas, fizeram bem se o chicotearam, disse ele rindo. Não é que me chicotearam propriamente, mas algo parecido, interveio Maximov. Como assim? Foste ou não chicoteado? Que horas são, Pani? Perguntou com ar de aborrecimento o Pan do cachimbo ao Pan das pernas compridas. Este ergueu os ombros. Nenhum deles tinha relógio. Deixem então que os outros falem. Se os senhores se aborrecem, não é razão para impor silêncio a todo mundo, disse Grunchenka com ar agressivo. Mitya começava a compreender. O Pan respondeu desta vez com visível irritação. Pani, não me oponho. Não disse nada. Está bem, continua, gritou ela a Maximov. Por que se calam todos? Mas não há nada a contar, são tolices, continuou Maximov com satisfação e com gestos um tanto afetados. Em Gogol, tudo isso é alegórico, porque seus nomes são todos simbólicos. Nozdriov não era Nozdriov, mas Nozov. Quanto a Kuvshinikov, este já nem tinha semelhança alguma, porque se chamava Tikvorniev. Fenardi chamava-se mesmo assim, somente não era um italiano, mas um russo, Pietrov. A senhorita Fenardi era bonita na sua roupa de banho, com sua saia curta de lantejoulas, e desfilou bem, mas não 4 horas, apenas 4 minutos, e encontrou toda a gente. Mas por que te chicotearam? Berrou Kolganov. Por causa de Piron. Que Piron? Perguntou Mitya. Ora, o célebre escritor francês, Piron. Tínhamos bebido, em numerosa companhia, num botequim, naquela mesma feira. Tinham-me convidado e me pus a citar epigramas. És tu, Boilô? Que roupa engraçada tens? Boilô responde que vai ao baile de máscaras, isto é, ao banho. E eles tomaram isso como se fosse para si próprios.
Tratei logo de citar outro epigrama, mordaz e bem conhecido das pessoas instruídas. És safo, sou faon, concordo, mas para meu grande pesar, do mar não sabes o caminho. Sentiram-se ainda mais ofendidos e puseram-se a dizer-me desaforos. Por desgraça, pensando arranjar as coisas, contei-lhes como Piron, que não foi recebido na academia, mandou gravar no seu túmulo este epitáfio para se vingar. Aqui jaz Piron, sem valia, nem mesmo foi da academia. Então agarraram-me e chicotearam-me. Mas por quê? Por quê? Por causa de meus conhecimentos. Há muitos motivos pelos quais se pode açoitar um homem, concluiu sentenciosamente Maximov. Basta, é idiota. Estou mais que farta. E pensei que seria engraçado, interrompeu Grunchenka. Mitya apressou-se em deixar de rir. O Pan, de pernas compridas, levantou-se e se pôs a andar de um lado para outro, com o ar arrogante de um homem que se aborrece de uma companhia que não é sua. Como ele anda! Disse Grunchenka com ar de desprezo. Mitya inquietou-se. Além do mais, tinha notado que o Pan do cachimbo olhava-o com irritação. Pane! Exclamou ele. Bebamos! Convidou também o outro que passeava e encheu 3 copos com champanha. A Polônia, Panowie! Bebo a vossa Polônia! Com muito gosto, Pane. Bebamos! Disse o Pan de cachimbo com ar importante, mas afável. E o outro Pan também. Como se chama ele? Tome um copo, ilustríssimo. Pan Wróblewski, disse o outro. Nota. Wróblewski, literalmente interesseiro, nome forjado, de rubl, rublo. Fim da nota. A Polônia, Panowie! Viva! Gritou Mitya, erguendo seu copo. Entrechocaram os copos. Mitya encheu de novo os 3 copos. Agora, a Rússia, Panowie, e sejamos irmãos. Serve-nos também, disse Grunchenka. Quero brindar à Rússia. Eu também, disse Kolganov. E então, apoiou Maximov, beberei a velha vovozinha. Todos, gritou Mitya. Patrão, uma garrafa. Trouxeram as 3 garrafas que restavam. A Rússia! Viva! Todos beberam, exceto os Panowie. Grunchenka esvaziou seu copo de um gole. E então, Panowie, é assim que sois? Pan Wróblewski pegou seu copo, ergueu-o e disse com voz aguda. A Rússia, nos seus limites de 1772. Nota. Antes da partilha e anexação da Polônia. Fim da nota. Muito bem, aprovou o outro Pan. Ambos esvaziaram seus copos. Sois uns imbecis, Panowie, disse bruscamente Mitya. Panie! Exclamaram os 2 poloneses, eretos como galos. Pan Wróblewski, sobretudo, estava indignado. Não posso amar o meu país? Gritou. Silêncio! Nada de brigas! Gritou imperiosamente Grunchenka, batendo com o pé. Tinha o rosto vermelho, os olhos cintilantes. O efeito do vinho fazia-se sentir. Mitya ficou com medo. Panowie, perdoem. É culpa minha. Pan Wróblewski, não o farei mais. Mas cala-te, afinal. Senta-te, imbecil. Apostrofou o Grunchenka. Todos se sentaram e ficaram calados. Senhores, sou a causa de tudo, continuou Mitya, que nada compreendera do repente de Grunchenka. Pois bem, que vamos fazer para divertir-nos? Com efeito, a gente se aborrece aqui, disse displicentemente Kolganov. Se jogássemos baralho, como ainda há pouco... Baralho? Boa ideia, aprovou Mitya. Se os Panowie consentirem. Posno, Panie, respondeu de mau humor o Pan do cachimbo. É verdade, apoiou o Pan Wróblewski. Posno? Que quer dizer posno? Perguntou Grunchenka. Quer dizer que já é tarde, Pane, explicou o Pan do divã. Para ele sempre é tarde. Sempre acha tudo impossível. Quase gritou zangada Grunchenka. Que tristes convivas. Destilam aborrecimento e querem impô-lo aos outros. Antes de tua chegada, Mitya, estavam todos calados, fazendo-se de orgulhosos.
Minha deusa, replicou o Pan do cachimbo, dizes a verdade. É a tua frieza que me torna triste. Estou pronto, Pani, disse, voltando-se para Mitya. Começa, Pani, disse Mitya, destacando de seu maço 2 cédulas de 100 rublos que colocou em cima da mesa. Quero fazer-te ganhar muito dinheiro. Pega as cartas e mantém a banca. O baralho deve ser o do patrão, disse gravemente o Pan baixinho. Será o melhor, aprovou o Pan Wróblewski. O baralho do patrão, pois seja. Está muito bem, Panowie. Cartas. O hospedeiro trouxe um baralho lacrado e anunciou a Mitya que as moças reuniam-se, que os judeus chegariam em breve, mas que a tieliega das provisões ainda não chegara. Mitya correu logo ao quarto vizinho para dar ordens. Havia somente 3 moças e Maria não estava lá ainda. Não sabia bem o que fazer e ordenou apenas que fossem distribuídos com as moças as guloseimas e bombons da caixa. E vodka para Andrié, acrescentou. Eu o ofendi. Foi então que Maximov, que o havia seguido, tocou-lhe no ombro, cochichando. Dê-me 5 rublos. Gostaria de jogar também. Perfeitamente. Aqui estão 10. Se perderes, torna a procurar-me. Muito bem, murmurou Maximov, que tornou a entrar na sala. Mitya voltou pouco depois e pediu desculpas por ter se feito esperar. Os Panowie já haviam tomado lugar e deslacrado o baralho, com um ar muito mais amável e quase gentil. O Pan do divã, que estava fumando outra cachimbada, preparava-se para baralhar as cartas. Seu rosto tinha algo de solene. Aos seus lugares, Panowie, exclamou o Pan Wróblewski. Não quero mais jogar, observou Kolganov. Já perdi 50 rublos ainda há pouco. O Pan foi infeliz, mas a sorte pode mudar, insinuou o Pan do cachimbo. Quanto possui a banca? Perguntou Mitya. Talvez 100 rublos, Panier, talvez 200, tanto quanto queiras apostar. 1 milhão, disse Mitya, rindo. O capitão talvez tenha ouvido falar de Pan Podvysotsky. Que Podvysotsky? Em Varsóvia, a banca aguenta todas as apostas. Chega Podvysotsky, vê milhares de moedas de ouro, joga contra a banca. O banqueiro diz, Pani Podvysotsky, joga com ouro ou sob palavra? Sob palavra, Pani, diz Podvysotsky. Tanto melhor. O banqueiro corta e Podvysotsky junta as moedas de ouro. Espera, Pani, diz o banqueiro. Abre uma gaveta e dá-lhe 1 milhão. Toma, eis tua conta. A banca era de 1 milhão. Ignorava-o, disse Podvysotsky. Pan Podvysotsky, disse o banqueiro. Ambos jogamos sob palavra. Podvysotsky pegou 1 milhão. Não é verdade, disse Kolganov. Pan Kolganov, entre pessoas decentes não se fala assim. É assim que um jogador polonês dará 1 milhão, exclamou Mitya, mas logo se conteve. Perdão, Pani, não tenho razão de novo. Certamente dará ele 1 milhão sob palavra de honra, a honra polonesa. Eis 10 rublos no valete. E eu 1 rublo na dama de copas, na bonitinha Panienka, declarou Maximov, e como para dissimulá-lo aos olhares, aproximou-se da mesa e fez por baixo um sinal da cruz. Mitya ganhou, o rublo também. Dobro, gritou Mitya. E eu ainda 1 rublinho, um simples rublinho, murmurou beatificamente Maximov, encantado por haver ganho. Perdido, gritou Mitya. Dobro. Perdeu de novo. Pare, disse de súbito Kolganov. Mitya dobrava sempre sua parada, mas perdia a cada jogada, e os rublinhos ganhavam sempre. Perdeste 200 rublos, Pani. Será que apostas ainda? Perguntou o Pan do cachimbo. Como? Já 200? Pois seja, ainda 200. E Mitya ia colocar as notas sobre a dama quando Kolganov cobriu-a com a mão. Basta! Gritou ele com sua voz sonora. Que tem o senhor? Perguntou Mitya. Basta, não quero. O senhor não jogará mais. Por quê? Por que não? Pare, vá-se embora. Não o deixarei jogar mais. Mitya olhava-o com espanto. Deixa, Mitya. Ele talvez tenha razão. Já perdeste muito, proferiu Grunchenka num tom singular. Os 2 Panowie levantaram-se com um ar muito ofendido. Está brincando, Penny?
perguntou o mais baixo, fixando severamente Kolganov. Como ousa o senhor? Disse arrebatadamente, por sua vez, Wróblewski. Nada de gritos, nada de gritos! Ah, os galos da Índia! Exclamou Grunchenka. Mitya olhava a uns e a outros sucessivamente. Algo o impressionou no rosto de Grunchenka, ao mesmo tempo que uma ideia nova e estranha lhe vinha ao espírito. Pane Agrippina, começou o Pan baixinho, rubro de cólera. De repente, Mitya aproximou-se dele e bateu-lhe no ombro. Excelência, 2 palavras. Que deseja, Pane? Vamos ao quarto vizinho. Dir-te-ei 2 palavras que irão agradar-te. O Pan baixinho admirou-se e olhou Mitya apreensivo, mas consentiu imediatamente com a condição de que o Pan Wróblewski o acompanharia. É teu guarda-costas? Pois seja, que venha ele também. Sua presença é, aliás, necessária. Vamos, Panoe. Aonde vão? Perguntou Grunchenka, inquieta. Voltaremos agora mesmo, respondeu Mitya. Seu rosto exprimia a resolução e a coragem. Tinha um ar bem diferente daquele de uma hora antes, à sua chegada. Conduziu os Panoe não à peça à direita, onde se reunia o coro, mas a um quarto de dormir repleto de malas, de arcas, com 2 grandes leitos e uma montanha de travesseiros. A um canto, uma vela ardia sobre uma mesinha. O Pan e Mitya instalaram-se frente a frente e Pan Wróblewski ao lado deles, com as mãos atrás das costas. Os poloneses tinham um ar severo, mas intrigado. Em que posso servi-lo, senhor? Murmurou mais baixo. Serei breve, Pane. Aqui tenho dinheiro, e exibiu seu maço de cédulas. Se queres 3.000 rublos, toma-os e vai-te embora. O Pan olhava-o atentamente. 3.000, Pane? Trocou um olhar com Wróblewski. 3.000, Panoe, 3.000. Escuta, vejo que és um homem ajuizado. Toma 3.000 rublos e vai-te para o diabo com Wróblewski, ouviste? Mas imediatamente, agora mesmo e para sempre. Sairás por esta porta. Levarei teu sobretudo ou tua peliça. Atrelarão para ti uma troika e boa noite, hã? Mitya esperava a resposta com segurança. O rosto do Pan tomou uma expressão das mais decididas. E os rublos? Aqui estão, Pane. 500 rublos como sinal, imediatamente, e 2.500 amanhã na cidade. Juro pela minha honra que os terás, ainda que fosse preciso arrancá-los debaixo da terra. Os poloneses trocaram um novo olhar. O rosto do mais baixo tornou-se hostil. 700 imediatamente, acrescentou Mitya, sentindo que a coisa ia atrapalhar-se. Pois bem, Pane, não me acreditas? Não posso dar-te os 3.000 rublos de uma vez. Voltarias amanhã para junto dela. Aliás, não os tenho comigo, estão na cidade, balbuciou Mitya, perdendo coragem a cada palavra. Palavra de honra, num esconderijo. Vivo sentimento de amor próprio brilhou no rosto do Pan baixinho. É tudo quanto queres? Perguntou ironicamente. Fora! Que vergonha! E cuspiu. Pan Wróblewski imitou-o. Tu cospes, Pane, disse Mitya, desolado por causa de seu fracasso. Por que pensas tirar vantagem de Grunchenka? Sois todos 2 uns idiotas. Isto me ofende profundamente, disse o Pan baixinho, vermelho como uma lagosta, e no cúmulo da indignação saiu do quarto com Wróblewski, que se bamboleava. Mitya seguiu-os todo confuso. Temia Grunchenka, pressentindo que o Pan iria queixar-se. Foi o que aconteceu. Com um ar teatral, plantou-se diante de Grunchenka e repetiu. Pane Agrippina, fui profundamente ofendido. Mas Grunchenka, como que queimada ao vivo, perdeu a paciência e gritou, vermelha de cólera. Fala russo, nem uma palavra de polonês. Falavas russo outrora. Te-lo-ias esquecido em 5 anos? Pane Agrippina, chamo-me Agrifiena, sou Grunchenka. Fala russo, se queres que te escute. O Pan, sufocado, gaguejou com ênfase, estropiando as palavras. Pane Agrifiena, vim para esquecer o passado e tudo perdoar até este dia. Perdoar como? Foi para perdoar que vieste? Interrompeu Grunchenka, que se levantou. Isto mesmo, Pane, porque tenho coração generoso, mas tive grande surpresa vendo teus amantes.
Pan Mitya ofereceu-me 3.000 rublos para que eu me vá embora. Cuspi-lhe na cara. Como? Ele te oferecia dinheiro por mim? É verdade, Mitya. Ousaste-o. Estou, pois, à venda. Pane, disse Mitya. Ela é pura e jamais fui seu amante. Mentiste. Como ousas defender-me diante dele? Não foi por virtude que me conservei pura, nem por temor de Kuzma. Era para ter o direito de tratar de miserável esse homem. Recusou ele deveras teu dinheiro? Pelo contrário, aceitava-o. Somente queria os 3.000 rublos imediatamente e eu só lhe dava 700 rublos de entrada. Está claro. Soube que tenho dinheiro. Eis por que quer casar comigo. Pane Agripina, sou um cavalheiro. Sou um nobre polonês e não um vagabundo. Vim para casar contigo, mas não encontro mais a mesma Pane. A de hoje é uma teimosa e desavergonhada. Volta para onde vens. Vou mandar pôr-te para fora daqui. Tola que fui por atormentar-me durante 5 anos. Mas não era por causa dele que me atormentava. Era o meu rancor que eu acarinhava. Aliás, meu amante não era isso. Parece mais o pai dele. Onde encomendaste uma peruca? O outro ria, cantava. Era um falcão, mas tu não passas de uma galinha molhada. E eu que passei 5 anos em lágrimas, tola criatura. Recaiu sobre a poltrona e ocultou seu rosto nas mãos. Naquele momento, no quarto vizinho, o coro das moças, afinal reunido, entoou uma ousada canção dançável. Isto é uma Sodoma, gritou Pan Wróblewski. Patrão, ponha para fora essas desavergonhadas. O hospedeiro, que esperava desde muito tempo na porta, adivinhando pelos gritos que estavam a brigar, entrou sem demora. Que berros são esses? Apostrofou ele Wróblewski. Animal! Animal? Com que cartas estavas jogando ainda há pouco? Dei-te um baralho novinho. Que fizeste dele? Empregaste cartas falsas. Isto podia levar-te à Sibéria, sabes tu? Porque equivale a passar moeda falsa. Indo ao divã, pôs a mão entre o espaldar e uma almofada, retirando dali o baralho lacrado. Ei-lo, o meu baralho, intacto. Elevou-o no ar e mostrou-o aos assistentes. Viu-o operar e substituir suas cartas pelas minhas. És um velhaco e não um Pan. E eu vi o outro Pan trapacear 2 vezes, disse Kolganov. Ah, que vergonha, que vergonha! Grunchenka juntou as mãos, corando. Meu Deus, que homem ele se tornou! Nem o imaginava, disse Mitya. Então, Pan Wróblewski, confuso e exasperado, gritou para Grunchenka, ameaçando-a com o punho. Rameira! Mitya já se havia lançado sobre ele, agarrou-o, ergueu-o e carregou-o num abrir e fechar de olhos até o quarto onde tinham estado antes. Larguei-o no soalho, anunciou ao voltar resfolegante. Debate-se o canalha, mas não voltará. Fechou um dos batentes da porta e, mantendo o outro aberto, gritou para o Pan baixinho. Excelência, não gostaria de fazer-lhe companhia? Rogo-lhe. Dmitri Fyodorovich, disse Trifon Borisovich, retoma deles teu dinheiro então. É como se eles te houvessem roubado. Faço-lhes presente de meus 50 rublos, disse Kolganov, e eu dos meus 200, que isto lhes sirva de consolação. Bravo, Mitya, que grande coração, gritou Grunchenka num tom em que vibrava viva irritação. O Pan baixinho, rubro de cólera, mas que nada perdera de sua dignidade, dirigiu-se para a porta. De repente parou e disse a Grunchenka, Pane, se queres seguir-me, vem. Se não, adeus. Gravemente, sufocado de indignação e de amor próprio ferido, saiu. Sua vaidade era extrema. Mesmo depois do que se passara, esperava ainda que a Pane o seguiria. Mitya fechou a porta. Fecha-os, disse Kolganov. Mas a fechadura rangeu do lado deles. Tinham-se fechado eles próprios. Bravo! Gritou Grunchenka com raiva implacável. Assim é que deve ser. 8. Delírio. Começou então quase uma orgia, uma festa de arromba. Grunchenka foi a primeira a pedir bebida. Quero embriagar-me como da outra vez. Lembras-te, Mitya, quando nos conhecemos? Mitya delirava quase. Pressentia sua felicidade.
Aliás, Grushenka afastava-o de seu lado a cada instante. Vai divertir-te. Dize-lhes que dancem e se divirtam como da outra vez. Estava super excitada. O coro se reunia no quarto vizinho. Aquele em que se achavam era exíguo, separado em duas partes por uma cortina de chita da Índia, por trás da qual um imenso leito com um edredão e uma montanha de travesseiros. Todos os quartos de aparato daquela casa possuíam um leito. Grushenka instalou-se à porta. Era dali que olhava o coro e as danças, por ocasião do primeiro festim deles. As mesmas moças encontravam-se ali. Os judeus, com seus violinos e suas cítaras, tinham chegado, bem como a famosa Tieliega com as provisões. Mitya movimentava-se no meio de toda aquela gente. Homens e mulheres acorriam, despertados e farejando um rega-bofe enorme, como um mês antes. Mitya cumprimentava e beijava os conhecidos, servindo de beber a quem chegava. Somente as moças apreciavam o champanhe, os mujiques preferiram o rum e o conhaque, sobretudo o ponche. Mitya ordenou que preparassem chocolate para as moças e conservassem ferventes a noite inteira 3 samovares para oferecer chá e ponche a quantos os quisessem. Em suma, uma pândega extravagante começou. Mitya sentia-se ali no seu elemento e animava-se à medida que a desordem aumentava. Se um mujique lhe tivesse então pedido dinheiro, teria tirado seu maço de notas e distribuído à direita e à esquerda, sem contar. Eis, sem dúvida, porque, a fim de preservar Mitya, o dono da casa, Trifon Borisovich, que renunciara a deitar-se naquela noite, quase não o deixava. Não bebia, um copo de ponche ao todo, velando cuidadosamente, à sua maneira, pelos interesses de Mitya. Quando se tornava preciso, detinha-o, afetuosa e servilmente, e pregava-lhe um sermão, impedindo-o de distribuir, como da outra vez, aos mujiques, charutos, vinho do reino e, Deus nos guarde, dinheiro. Indignava-se ao ver as moças comerem bombons e beberem licores. Estão cheias de piolhos, Dmitri Fyodorovich. Meter-lhes-ia de bom grado o pé em certo lugar, e isto seria mesmo fazer-lhes honra. Mitya lembrou-se de Andriei e mandou levar-lhe ponche. Ofendiu-o ainda há pouco, repetia com voz enternecida. Kolganov recusou a princípio beber e o coro lhe desagradou muito, mas depois de ter absorvido 2 copos de champanhe, tornou-se bastante alegre e achou tudo perfeito, os cantos e a música. Maximov, satisfeito e meio bêbado, não o deixava. Grushenka, a quem o vinho subia à cabeça, apontava Kolganov a Mitya. Que rapaz gentil! E Mitya corria a beijar todos os 2. Pressentia muitas coisas. Ela não lhe dissera nada ainda de semelhante e retardava o momento. Por vezes, somente lançava-lhe um olhar cheio de ardor. De repente, pegou-lhe na mão e fê-lo sentar-se ao lado dela. Que chegada a tua ainda há pouco. Tive tanto medo. Querias ceder-me a ele, não é? É verdade? Não queria perturbar a tua felicidade. Ela, porém, não o escutava. Está bem, vai divertir-te. Não chores, eu te chamarei de novo. Deixou-o, voltou a escutar as canções, a olhar as danças, enquanto o acompanhava com o olhar. Ao fim de 1/4 de hora, tornou a chamá-lo. Fica aqui, conta-me, como soubeste de minha partida? Quem foi o primeiro a informar-te? Mitya começou seu relato desordenadamente, de uma maneira incoerente. Por vezes, franzia as sobrancelhas e parava. Que tens? Perguntava-lhe ela. Nada. Deixei lá embaixo um doente. Para que ele fique curado, para saber que ficará curado, daria 10 anos de minha vida. Deixa-o tranquilo, esse teu doente. Então querias matar-te amanhã, bobinho. Por quê? Gosto dos desmiolados como tu, murmurou ela com a voz um tanto pastosa. Então estás disposto a tudo por minha causa, não é? E querias deveras matar-te amanhã? Espera, dir-te-ei talvez uma palavrinha. Não hoje, amanhã. Quererias hoje? Não, não quero. Vai divertir-te. Uma vez, no entanto, ela o chamou com ar preocupado. Por que estás triste?
Porque estás triste, vejo, acrescentou ela com os olhos fitos nos dele. Por mais que beijes os mujiques e te movimentes, bem o percebo. Uma vez que estou alegre, fica alegre também. Amo alguém aqui. Adivinha quem? Olha, ele adormeceu, o coitado. Está bêbado. Falava de Kolganov, que estava embriagado, com efeito, e dormitava em cima do divã. Mas, de parte a embriaguez, sentia ele tristeza, ou, como dizia, tédio. As canções das moças, que se tornavam por demais lascivas e licenciosas, à medida que bebiam, tinham acabado por aborrecê-lo. O mesmo com as danças. 2 moças, disfarçadas de urso, eram exibidas por Stiepanida, uma mocetona armada de um cacete. Entusiasmo, Maria! Gritava. Se não, toma cuidado! Finalmente os ursos rolaram no soalho de uma maneira indecente, com explosões de gargalhadas de um público grosseiro. Que se divirtam, disse sentenciosamente Grumchenka, num ar extasiado. É o dia deles. Por que não haveriam de divertir-se? Kolganov olhava com ar de desgosto. Como são baixos esses costumes populares, observou, afastando-se. Ficou sobretudo chocado por uma canção nova, com um estribilho alegre, em que um báren em viagem interrogava as moças. O báren às moças perguntou. Gostam de mim? Gostam de mim, meninas? Mas estas acham que não podem amá-lo. O báren me surraria, e eu dele não gostaria. Depois foi a vez de um cigano que não é mais feliz. O cigano há de roubar, e eu lágrimas derramar. Outras personagens desfilam, fazendo a mesma pergunta, até um soldado, repelido com desprezo. O soldado levará seu saco e eu atrás. Seguia-se um verso dos mais cínicos, cantado abertamente e que fazia furor entre os ouvintes. Acabava-se pelo comerciante. O mercador às moças perguntou, Gostam de mim? Gostam de mim, meninas? Dele elas gostam muito porque o mercador será rico e eu, dona de tudo, fico. Kolganov zangou-se. Só falta nessa canção um ferroviário ou um judeu para fazer perguntas às moças. Garanto que ganhariam para todos. Quase ofendido, declarou que se entediava. Sentou-se no divã e adormeceu. Seu rosto gentil, um pouco empalidecido, repousava sobre a almofada. Olha como ele é belo, disse Grumchenka a Mitya. Passei-lhe a mão pelos cabelos, disse-ia linho. E, inclinando-se sobre ele, beijou-lhe com ternura a testa. Kolganov abriu logo os olhos, olhou-a, ergueu-se, perguntou com ar preocupado. Onde está Maximov? Eis o que lhe faz falta. Grumchenka pôs-se a rir. Fica comigo um minuto. Mitya, vai procurar o Maximov dele. Maximov não largava as moças, exceto para ir beber licores. Já bebera 2 xícaras de chocolate. Estava com o nariz escarlate, os olhos úmidos e ternos. Aproximou-se e declarou que ia dançar a tamanqueira. Na minha infância ensinaram-me essas danças mundanas. Vai com ele, Mitya. Eu o verei dançar daqui. Eu também vou olhar, exclamou Kolganov, declinando ingenuamente do convite de Grumchenka para ficar com ela. E todos foram ver. Maximov dançou, com efeito, mas não obteve êxito, salvo da parte de Mitya. Sua dança consistia em saltitar com contorções, com as solas do sapato no ar. A cada salto, Maximov batia com a mão na sola. Isto desagradou a Kolganov, mas Mitya beijou o dançarino. Obrigado, deves estar fatigado. Queres bombons, hã? Um charuto, talvez. Um cigarro. Queres beber? Tomei licores. Não tem bombons de chocolate? Há uma porção em cima da mesa. Escolhe, meu anjo. Não, prefiro os de baunilha. Para os velhos. Não, irmão, não há desses. Escute, disse o velho, inclinando-se para o ouvido de Mitya. Aquela moça ali, a Maria... Gostaria bem de conhecê-la, graças à sua bondade. Vejam só isso. Estás brincando, camarada. Não faço mal a ninguém, murmurou humildemente Maximov. Bem,
Aqui, camarada, a gente tem de contentar-se com cantar e dançar, ainda que, afinal... Espera. Regala-te, bebe, diverte-te. Tens necessidade de dinheiro? Depois, talvez, sorriu Maximov. Bem. Mitya tinha a cabeça em fogo. Saiu para o alpendre que cercava uma parte do prédio. O ar fresco lhe fez bem. Só na escuridão, segurou a cabeça com as duas mãos. Suas ideias esparsas agruparam-se de súbito e tudo se aclarou a uma luz terrível. Se tenho de matar-me, é agora ou nunca, pensou ele. Pegar uma pistola e acabar neste canto escuro. Cerca de 1 minuto ficou indeciso. Ao vir a Mokroe, tinha na consciência a vergonha, o roubo cometido e o sangue derramado. Mas sentia-se mais à vontade. Tudo estava acabado. Grunchenka, cedida a um outro, não existia mais para ele. Sua decisão fora fácil de tomar, parecia pelo menos inevitável e necessária, pois por que haveria de viver doravante? Mas a situação não era mais a mesma. Aquele fantasma terrível, aquele homem fatal, o amante de outrora, desaparecera sem deixar traços. A aparição temível tornava-se um boneco ridículo que se trancava à chave. Grunchenka tem vergonha e adivinha em seus olhos quem é que ela ama. Bastaria agora viver, e é impossível. Oh, maldição! Meu Deus, ressuscita aquele que jaz perto da paliçada. Afasta de mim esse cálice amargo. Por que tu praticaste milagres para pecadores como eu? E se o velho vive ainda? Oh, então lavarei a vergonha que pesa sobre mim, restituirei o dinheiro roubado, arrancá-lo-ei de sob a terra. A infâmia só terá deixado traços em meu coração para sempre. Mas não sonhos impossíveis. Oh, maldição! Um raio de esperança aparecia-lhe, no entanto, nas trevas. Correu para o quarto, para ela, para sua rainha, por toda a eternidade. 1 hora, 1 minuto de seu amor não valem o resto da vida, ainda mesmo nas torturas da vergonha? Vê-la, a sós, ouvi-la, não pensar em nada, esquecer tudo, pelo menos nesta noite, por 1 hora, 1 instante. Ao tornar a entrar, encontrou o hospedeiro Trifon Borisovich, que lhe pareceu sombrio e preocupado. Então, Borisovich, estavas à minha procura? Não, o hospedeiro pareceu constrangido. Por que haveria de procurá-lo? Onde estava o senhor? Por que estás tão carrancudo? Estarias zangado? Espera, vais poder deitar-te. Que horas são? Já deve passar das 3 horas. Vamos acabar. Mas não adianta nada. Enquanto o senhor quiser... Que há? Pensou Mitya, correndo para a sala de dança. Grunchenka não estava mais ali. No quarto azul, Kolganov dormitava sobre o divã. Mitya olhou por trás das cortinas. Sentada sobre uma mala, com a cabeça inclinada sobre o leito. Ela chorava copiosamente, esforçando-se por abafar seus soluços. Fez sinal a Mitya para se aproximar e tomou-lhe a mão. Mitya, eu o amava. Não cessei de amá-lo durante 5 anos. Era ele que eu amava ou ao meu rancor? Era ele. Menti dizendo o contrário. Mitya, tinha eu 17 anos então? Era ele tão terno, tão alegre, cantava-me canções. Ou então, assim, me parecia a mim, meninota tola. Agora, meu Deus, não é mais absolutamente o mesmo. Seu rosto mudou, não o reconhecia. Ao vir aqui, pensava todo o tempo. Como irei abordá-lo? Que lhe direi? Que olhares trocaremos? Minha alma desfalecia e foi como se recebesse um balde de água suja. Dir-se-ia um professor sisudo. Cheguei a ficar boba. Pensei a princípio que a presença de seu comprido camarada o constrangia. Pensei ao olhá-los. Por que não acho nada para dizer-lhe? Sabes, foi a mulher dele que o estragou, a tal pela qual me abandonou. Ela o metamorfoseou, Mitya. Que vergonha! Ai, que vergonha sinto, Mitya. Vergonha por toda a minha vida. Malditos sejam esses 5 anos. Desfez-se de novo em lágrimas, sem largar a mão de Mitya. Mitya, meu querido, não te vás. Quero dizer-te uma coisa, murmurou ela, erguendo a cabeça. Escuta, dize-me a quem amo. Amo alguém aqui. Quem é?
Um sorriso brilhou em seu rosto cheio de lágrimas. À entrada dele, meu coração desfaleceu. Tola, eis aquele a quem amas, disse meu coração. Tu apareceste e tudo se iluminou. De quem tem ele medo? Pensei. Por que tu tinhas medo? Não podias falar. Não é deles que ele tem medo, disse a mim mesma. Haverá homem que lhe cause medo? Eu só é que causo, eu só. Porque Fiênia te contou, bobinho, o que gritei a Alyosha pela janela. Amei Mitya durante 1 hora e parto para amar outro. Mitya, como pude pensar que amaria outro depois de ti? Perdoas-me, Mitya? Amas-me? Amas-me tu? Levantou-se, pôs as mãos nos ombros dele. Mudo de felicidade, contempla-lhe ele os olhos, o sorriso. De repente apertou-a em seus braços. Tu me perdoas o ter te feito sofrer? Era por maldade que eu vos torturava a todos. Foi por maldade que enlouqueci o velho. Lembras-te do copo que partiste em minha casa? Lembrei-me disso e fiz o mesmo hoje, bebendo ao meu coração vil. Mitya, por que não me beijas? Depois de um beijo tu me olhas, tu me escutas. Para que escutar-me? Beija-me com mais força. Assim. Não se deve amar pela metade. Serei agora tua escrava, por toda a vida. É doce ser escrava. Beija-me, faze-me sofrer. Faze-me de mim o que quiseres. Oh, é preciso fazer-me sofrer. Para, espera. Depois, não quero assim. E ela o repeliu de repente. Vai-te, Mitya. Vou beber. Quero embriagar-me. Dançarei bêbada. Quero-o. Libertou-se dele e saiu. Mitya seguiu-a, cambaleando. Aconteça o que acontecer, não importa. Daria o mundo inteiro por este instante, pensava ele. Grushenka bebeu de um trago um copo de champanha que a aturdiu. Sentou-se numa cadeira, sorrindo de felicidade. Suas faces coloriram-se, sua vista turvou-se, seu olhar apaixonado fascinava. O próprio Kolganov ficou encantado e aproximou-se dela. Sentiste quando te beijei ainda há pouco, enquanto dormias? Murmurou ela. Estou bêbada agora. E tu? Por que não bebes, Mitya? Eu bebi. Já estou embriagado. De ti. E quero ficar bêbado de vinho. Bebeu ainda um copo e isto pareceu-lhe estranho. Esse derradeiro copo embriagou-o de repente, a ele que suportara a bebida até então. A partir daquele momento tudo girou em torno dele, como no delírio. Andava, ria, falava a todo mundo, não se conhecia mais. Só um sentimento ardente se manifestava nele por momentos, como brasa na alma. Lembrou-se ele mais tarde. Aproximava-se dela, contemplava-a, escutava-a. Ela se tornou bastante loquaz, chamando todos, atraindo alguma moça do coro, que mandava embora depois de tê-la beijado, ou por vezes com um sinal da cruz. Estava a ponto de chorar. O velhinho, como o chamava a Maximov, divertia-a bastante. A cada instante vinha ele beijar-lhe a mão, e acabou por dançar de novo, acompanhando-se de uma velha canção de estribilho arrebatante. O porco, gru, 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 a bezerra, mé, mé, mé. O pato, quém, quém, quém. O ganso, quá, quá, quá. No quarto a franga corria. Có, 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 cantando ia. Dá-lhe alguma coisa, Mitya. Ele é pobre. Ah, os pobres, os ofendidos. Sabes tu, Mitya, quero entrar para um convento. É sério, irei algum dia. Lembrar-me-ei toda a vida do que me disse Alyosha hoje. Dancemos agora. Amanhã no convento, hoje no baile. Quero fazer loucuras, boa gente. Deus as perdoará. Se eu fosse Deus, perdoaria a todo mundo. Meus caros pecadores, perdoo a todos. Irei implorar meu perdão. Perdoai a uma tola, boa gente. Sou uma besta feroz, eis o que sou. Mas quero rezar. Dei uma pequena cebola. Uma miserável como eu quer rezar. Mitya, não os impeça de dançarem. Todo mundo é bom, sabes? Todo mundo. A vida é bela. Por mal que se seja, é bom viver.
Somos bons e maus ao mesmo tempo. Dizei-me, rogo-vos, por que sou tão boa? Porque sou muito boa. Assim divagava Grushenka à medida que a embriaguez a dominava. Declarou que queria dançar, levantou-se, cambaleando. Mitya, não me des mais vinho, mesmo se eu pedir. O vinho perturba-me e tudo gira, até mesmo a estufa, mas quero dançar. Vão ver como danço bem. Era uma intenção decidida. Exibiu um lenço de batista que pegou por uma ponta para agitá-lo ao dançar. Mitya apressou-se, as moças se calaram, prontas a entoar, ao primeiro sinal, a toada da dança russa. Ao saber que Grushenka queria dançar, Maximov lançou um grito de alegria, saltitou diante dela, cantando. Pernas finas, ancas torneadas, cauda em forma de trombeta. Ela, porém, o afastou com uma rabanada do lenço. Psiu! Que todos venham olhar-me. Mitya, chama também os que estão fechados. Por que fechá-los? Dize-lhes que vou dançar, que eles venham ver-me. Mitya bateu vigorosamente à porta dos poloneses. Ei, vocês aí, Podvisotsky, saiam. Ela vai dançar e chama-os. Laidak, resmungou um dos poloneses. E tu és mais que um laidak, és um canalha. Por que não para o senhor de mexer com a Polônia? Observou gravemente Kolganov, igualmente bêbado. É bom, meu rapaz, mas o que eu disse dirige-se a ele, não à Polônia. O miserável não a representa. Cala-te, meu bonitote, come bombons. Que criaturas! Por que não querem eles fazer a paz? Murmurou Grushenka, que avançou para dançar. O coro repercutiu. Ela entreabriu os lábios, agitou seu lenço e, depois de ter balanceado, parou no meio da sala. Não tenho forças, murmurou ela com voz extinta. Desculpem-me, não posso. Perdão. Saudou o coro, fez reverências à direita e à esquerda. Ela bebeu, a bonita senhora, disseram vozes. A madama tomou um pileque, explicou com uma risadinha Maximov às moças. Mitya, leva-me, toma-me. Mitya ergueu em seus braços e foi depositar seu precioso fardo sobre o leito. Agora vou-me embora, pensou Kolganov, e deixando a sala, fechou atrás de si a porta do quarto azul. Mas nem por isso deixou a festa de continuar cada vez mais barulhenta. Grushenka estava deitada. Mitya colou seus lábios aos dela. Deixa-me, implorou ela. Não me toques antes que eu seja tua. Disse que seria tua. Poupa-me. Perto dele é impossível. Causa-me horror isto. Obedeço. Nem mesmo em pensamento. Respeito-te. Sim, é repugnante aqui. Sem afrouxar seu braço, ajoelhou-se junto do leito. Muito embora sejas violento, sei que és nobre. É preciso que seja honestamente, doravante. Sejamos honestos e bons. Não nos assemelhemos aos animais. Leva-me para bem longe, entendes? Não quero aqui, mas longe, longe. Sim, sim. Mitya apertou-a. Levar-te-ei. Partiremos. Oh, daria toda a minha vida por 1 ano contigo, só para nada saber desse sangue. Que sangue? Nada. E Mitya rangeu os dentes. Grusha, queres que seja, honestamente, mas sou um ladrão? Roubei Katka. Oh, vergonha. Oh, vergonha. Katka? Aquela senhorita? Não, nada lhe tomaste. Reembolsa. Toma meu dinheiro. Por que gritas? Tudo quanto me pertence é teu. De que serve o dinheiro? Nós o gastamos sem poder impedir-nos disso. Iremos de preferência cavar a terra. É preciso trabalhar, entendes? Aliosh ordenou-o. Não serei tua amante, mas tua mulher, tua escrava. Trabalharei para ti. Iremos cumprimentar a senhorita, pedir-lhe perdão e partiremos. Se ela recusar, tanto pior. Entrega-lhe seu dinheiro e ama-me. Esquece-a. Se a amas ainda, estrangulo-a. Furar-lhe-ei os olhos com uma agulha. É a ti que amo, a ti somente. Amar-te-ei na Sibéria. Por que na Sibéria? Pois seja na Sibéria, se quiseres. Que me importa? Trabalharemos.
A neve. Gosto de viajar sobre a neve. E o tintineio da sineta. Estás ouvindo? Uma sineta tilinta. Onde é? Viajantes que passam. Parou. Fechou os olhos e pareceu adormecer. Uma sineta, com efeito, havia tilintado ao longe. Mitya reclinou a cabeça sobre o peito de Grushenka. Não reparava que a campainha tinha cessado de tilintar e que às canções e ao tumulto havia sucedido na casa um silêncio de morte. Grushenka abriu os olhos. Que há? Dormi? Sim, a sineta. Sonhei que viajava sobre a neve. A sineta tilintava e adormeci. Íamos os dois juntos, longe, longe. Beijava-te, apertava-me contra ti, tinha frio e a neve cintilava. Não sabes como ela cintila ao clarão da lua? Cria-me noutro lugar que não na terra. Desperto, meu bem-amado, junto de ti. Que bom. Perto de ti, murmurou Mitya, cobrindo de beijos o peito e as mãos de sua amada. De repente, pareceu-lhe que ela olhava diretamente à sua frente, por cima de sua cabeça, com um olhar estranhamente fixo. A surpresa, quase o terror, pintou-se em seu rosto. Mitya, quem é esse que nos está olhando? Cochichou ela. Mitya voltou-se e viu alguém que havia afastado as cortinas e os examinava. Levantou-se e avançou vivamente para o indiscreto. Venha cá, peço-lhe, disse uma voz decidida. Mitya saiu de trás das cortinas e parou. O quarto estava cheio de novas personagens. Mitya sentiu um arrepio na espinha, estremeceu. Reconhecera todos imediatamente. Aquele velho de elevada estatura, de sobretudo, com uma insígnia no casquete de seu uniforme, é o Spravnik Mikhail Makratinich. Aquele janota tuberculoso, de botas irreprocháveis, é o suplente. Tem um cronômetro de 400 rublos, ele o mostrou. Aquele rapaz de óculos, baixinho. Mitya esqueceu seu nome, mas conhece-o, viu-o. É o juiz de instrução que acaba de sair da escola de direito. Este aqui é o Stanovoi Mavrikich, um de seus conhecidos. E aqueles, com suas placas de metal, que fazem. E depois 2 mujiques. Ao fundo, perto da porta, Kolganov e Trifon Borisovich. Senhores? Que há, senhores? Proferiu a princípio Mitya, que de repente prosseguiu com voz forte. Compreendo. O rapaz de óculos aproximou-se dele e disse com ar importante, mas com um pouco de pressa. Temos de dizer-lhe, numa palavra, peço-lhe que venha aqui, perto do divã. É necessário que tenhamos uma explicação. O velho, exclamou Mitya, exaltado. O velho ensanguentado. Compreendo. E deixou-se cair sobre uma cadeira. Compreendes? Compreendeste? Parricida, monstro! O sangue de teu velho pai grita contra ti! Berrou de repente o velho Spravnik, aproximando-se de Mitya. Estava fora de si, vermelho, trêmulo de cólera. Mas é impossível, Mikhail Makarich, exclamou o rapaz baixinho. Não é assim, não é assim. Não teria jamais esperado semelhante coisa do senhor. Mas está delirando, senhores, delirando, continuou o Spravnik. Olhem-no, à noite, bêbado em companhia de uma mulher perdida, manchado do sangue de seu pai. Está delirando. Rogo-lhe instantemente, meu caro Mikhail Makarich, que modere seus sentimentos, gaguejou o suplente, senão serei obrigado a tomar... O pequeno juiz de instrução interrompeu-o e proferiu com voz firme e grave. Senhor tenente reformado Karamazov, devo declarar-lhe que o senhor é acusado de ter matado seu pai, Fyodor Pavlovich, assassinado esta noite. Acrescentou alguma coisa, o suplente igualmente, mas Mitya escutava sem compreender. Olhava-os a todos com um olhar estupidificado. Livro 9. O processo preparatório. 1. Inicia sua carreira o funcionário Pierkotin. Piotr Ilyich Pierkotin, que deixamos batendo com todas as suas forças no portão da casa Morozova,
acabou naturalmente fazendo que lhe abrissem. Ouvindo tamanho barulho, Fiénia, ainda mal reposta de seu terror, quase teve uma crise de nervos. Imaginou que era Dmitri Fyodorovich que voltava, se bem que tivesse assistido à sua partida, porque só ele podia bater tão insolentemente. Correu para o porteiro, que despertara com o barulho, e suplicou-lhe que não abrisse. Mas ele, tendo ficado sabendo que o nome do visitante e seu desejo de ver Fiedócia Markovna para tratar de um negócio importante, decidiu deixá-lo entrar. Piotr Ilyich pôs-se a interrogar a moça e descobriu logo o fato mais importante. Ao lançar-se à procura de Grunchenka, Dmitri Fyodorovich levara um pilão e voltara de mãos vazias, mas ensanguentadas. O sangue pingava, exclamou Fiénia, imaginando na sua perturbação aquela horrenda circunstância. Piotr Ilyich vira aquelas mãos e ajudara a lavá-las. Não se tratava de saber se tinham secado rapidamente, mas se Dmitri Fyodorovich tinha ido verdadeiramente à casa de seu pai com o pilão, e donde se podia concluir isso. Piotr Ilyich insistiu neste ponto, e muito embora nada haja em suma, sabido de certo, ficou quase convencido de que Dmitri Fyodorovich só pudera ter ido à casa de seu pai, e que, por consequência, deveria ter se passado lá alguma coisa. Quando ele voltou, acrescentou Fiénia, e quando lhe confessei tudo, perguntei-lhe, Dmitri Fyodorovich, por que tem o senhor as mãos em sangue? Respondeu-me que era sangue humano e que acabara de matar alguém. Assim confessou, arrependendo-se. Depois saiu correndo como um louco. Pus-me a pensar, onde bem pode ir agora? Irá a Moklo e matar minha patroa. Corri então à casa dele para suplicar-lhe que a poupasse. Ao passar diante da venda dos Plastunov, vi-o quando ia partir, mas de mãos limpas. Fiénia notara este detalhe. A avó confirmou o relato de sua neta. Piotr Ilyich deixou a casa ainda mais perturbado do que quando nela entrara. Parecia que o mais simples seria agora ir à casa de Fyodor Pavlovich e informar-se se nada acontecera. Em caso afirmativo, e uma vez ciente, iria à casa dos Spravnik. Piotr Ilyich estava bem decidido a isso, mas a noite estava escura, o portão maciço, conhecia muito pouco Fyodor Pavlovich. Se à força de bater lhe abrissem e nada se tivesse passado, no dia seguinte o malicioso Fyodor Pavlovich iria contar na cidade, como uma anedota, que à meia-noite o funcionário Pierkotin, a quem não conhecia, forçara sua porta para saber se ele, Fyodor, não tinha sido assassinado. Seria um escândalo. Ora, Piotr Ilyich temia o escândalo mais que qualquer coisa. No entanto, o sentimento que o impelia era tão poderoso que, depois de ter batido o pé com cólera e haver invectivado a si mesmo, lançou-se noutra direção para a casa da senhora Koklakova. Se ela respondesse negativamente à pergunta a respeito dos 3.000 rublos dados àquela hora a Dmitri Fyodorovich, iria procurar o Spravnik, sem passar em casa de Fyodor Pavlovich. Senão, deixaria tudo para o dia seguinte e voltaria para sua casa. Compreende-se bem que a decisão do jovem de se apresentar às 11 horas da noite em casa de conhecida senhora da sociedade, obrigá-la a levantar-se, talvez para fazer-lhe uma pergunta singular, arriscava a provocar um escândalo bem maior que ir pedir informação em casa de Fyodor Pavlovich. Mas tal é muitas vezes a sorte, sobretudo em semelhantes casos, das decisões das pessoas mais fleumáticas. Piotr Ilyich não estava de todo fleumático naquele momento. Lembrou-se toda a sua vida de como a inquietação insopitável que se apoderara dele degenerou em suplício e arrastou-o contra a sua vontade. Bem entendido, injuriou-se durante todo o caminho por causa daquele tolo passo que dava, mas irei até o fim, repetia pela 10ª vez, rangendo os dentes, e manteve sua palavra. Soavam 11 horas quando chegou à casa da senhora Koklakova. Penetrou com bastante facilidade no pátio, mas o porteiro não pôde dizer-lhe com certeza se a senhora já estava deitada, como era costume seu àquela hora. Faça-se anunciar e verá bem se o recebem ou não. Piotr Ilyich subiu, mas as dificuldades começaram. O lacaio não queria anunciá-lo. Acabou por chamar a arrumadeira.
Num tom polido, mas firme, Piotr Ilyich rogou-lhe que dissesse à sua ama que o funcionário Pierkotin desejava falar-lhe a respeito de um assunto importante, sem o que não se teria permitido incomodá-la. Anuncie-me nestes termos, insistiu ele. Esperou no vestíbulo. A senhora Koklakova já se achava no seu quarto de dormir. A visita de Mitya perturbara-a. Pressentia para a noite uma dor de cabeça certa em semelhante caso. Ficou surpresa, mas recusou com irritação